o presidente. Ele estava na casa de uma amiga, na casa de uma amiga íntima, e a consequência do não pagamento era o rebaixamento. Eu, para advogado, eu fui estudar, né? E foi o direito que me trouxe para o Inter, né? Eu acabei no Inter pelo fato de ser advogado. Aí em 82 eu fui surpreendido com o convite do meu ex-professor para trabalhar no Inter. Porra, passei 3 dias sem dormir, né? Meu primeiro caso foi uma penhora das luminárias do Beira-Rio. É o Bolívar, eu tenho uma gravação com o Carvalho agora. Tudo certo, pessoal? DJ André Zanella por aqui. Estamos começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se no canal, toca o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa seu comentário, escreve aí qual o convidado você gostaria de ver aqui frente a frente com o General. Em falar em General, daqui do meu lado, General Bolívar, nosso capitão. Tudo certo, Bolívar? Boa noite. Hoje o nosso convidado é de muita resenha, eu acredito. O que você acha? Zanella, de muita resenha, eu considero, e ele sabe muito bem, como meu segundo pai. É o cara que me contratou, é o cara presidente de clube, um dos únicos no Brasil que tem bandeira em estádio de torcida, isso a gente conta nos dedos. É um presidente multicampeão, é o maior presidente da história do Internacional, e eu falo isso porque eu convivi com o cara. Então, nosso convidado hoje do Frente a Frente com o General é presidente Fernando Carvalho. Obrigado, presidente, por abrir as portas da tua casa, por preparar todo esse jantar pra gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser um grande papo. Seja bem-vindo. Bom, Bolivão, obrigado. Filho quase, né? Eu conheci lá com 18 anos e hoje convivemos quase permanentemente, se não próximos, por telefone, por WhatsApp, né, Bolivão? Seguidamente nos encontramos. Te agradeço aí os elogios, Zanella, Barba Ruiva, os integrantes da tua produção aqui que estão auxiliando nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui. Vamos ver se o homem assa mesmo, né? Olha, eu sou o maior auditor de churrasco que tem na América do Sul. Fora de casa é 3 pontos, tu sabe, né? Bom, pode ser. Tomara que seja. Amém. Mas será que vai ter atenção aí? Vai conseguir assar? Não. Mas eu acho que a gente coloca ele em casa, né? A gente faz essa pressão inicial, depois a gente, se precisar, ajuda também, né? E auxilia. A minha sorte, o churrasqueiro é boa, eu tô tranquilo. Bolívar, eu vou pedir pro presidente qual a carne que o senhor gosta quando o senhor faz a sua carne. Eu sei que o senhor é churrasqueiro também. O que o senhor prefere? Essa churrasqueira aqui é a churrasqueira de churrasco rápido. Então eu gosto de assado de tira, de carrezinho de ovelha, uma picanha mal passada. Esse é o meu churrasco preferido nessa churrasqueira. Churrasqueira da praia, que nós poderíamos ter feito esse encontro lá, aí eu já faço costelão, já demora mais, aí é churrasco de espeto. Eu tenho algumas manias, né? Eu tenho churrasco de espeto e churrasco de grelha. Hoje, e essa churrasqueira é própria para churrasco de grelha.
né? Por isso que temos a grelha aí para... Então vamos consultar o Barba, vamos ver o que ele trouxe hoje aí, Barba. Não é mania, é justamente isso. Existem cortes de grelha, como o senhor já sabe, já citou, e existem cortes de espeto. Hoje, como o senhor tinha comentado, eu trouxe um assado de tira, que eu vou fazer para o senhor, e trouxe o carezinho francês também. Que é uma maravilha, né? Isso aí. Vou fazer para o senhor. Pra grelha, né? Pra grelha. E a pressão é grande, Barba, porque é o seguinte, cara, ele contou em off ali que ele faz costelão de 6 horas. Mas eu sigo no Instagram, tu olha lá, ele tem foto segurando os espetos, tudo. O homem é brabo. Mas fica tranquilo. Mas não tem ambiente melhor que o ambiente de uma churrasqueira, né? E para falar sobre futebol, que é o assunto preferido, eu sou quase monotemático. Meu assunto é quase sempre futebol. E perto de uma churrasqueira, tomando uma cerveja, não tem coisa melhor. Vendo um joguinho na TV, aqui a casa é propícia para isso. Na churrasqueira, a TV ali adiante, vendo o jogo e tal. Quando o jogo interessa, a gente senta no sofá. Quando não interessa, a gente fica de longe só vendo o grito de gol. Nós estávamos falando disso hoje lá. Casa muito bem. Eu não conheço ninguém que gosta de futebol e seja vegano. Eu não conheço. Se o senhor conhece, de repente pode ser. Mas se você for vegano, você tem a solução. Eu faço pepino daí. Pepino, pimentão. Não, o vegano nessa casa aqui teria muita dificuldade. Que a casa não é atenciosa com os veganos. Exatamente. Presidente, para nós começar, posso te chamar de presidente? Não, me chama do jeito que tu achar melhor, mas Presidente. eu sou ex-presidente, na verdade. Tá bom, mas é eterno. Queria perguntar para você o seguinte, todo mundo fala sobre a sua carreira, a gente estudou bastante sobre a sua carreira, mas eu queria saber se você tentou ser jogador de futebol. Lá no início, você tentou ser jogador de futebol ou não? Eu nunca, não vi nenhuma declaração sua a esse respeito. Talvez seja por vergonha. Não, eu tentei. Eu confesso que tentei. Eu acho que eu até já disse isso. Eu tentei, eu fui treinar no Beira-Rio, claro, né? No Beira-Rio não. Fui treinar no antigo campo do Nacional, que não sei se sabia que era ali que as categorias de base do Inter se estruturavam e chamavam atletas. Na José de Alencar, ali onde tem um supermercado, era ali o campo do Nacional. Entendi. Foi ali que naquela época de Falcão, Carpegiani, todos começaram por ali. Eu fui, certa feita, fiz um treino só e me recomendaram a não retornar. Então, Mas isso com quantos anos, presidente? com 13 anos, 13, 14, Aí depois joguei futebol na Várzea. Né? Mas você já desistiu assim, já 13 anos foi lá, fez o... Não tinha Não é minha praia. Não é minha praia, não tinha condições. Depois era muito difícil de ir, a minha mãe era muito enjoada, tinha muito medo, né? Porque era muito... aquela região do Menino Deus era quase assim, era muito distante, né, de onde eu morava. Eu morava na 24 de outubro, né? E era muito distante, então... Não, 24 não, na Independência, eu morava na Independência, na verdade. E era muito distante para ir até lá o Menino Deus, era de bonde que se ia, e aí acabou não dando certo, pela falta de qualidade, número 1, e também pela distância, pela dificuldade de ir até lá, ter alguém para me levar, né? Os meninos que jogavam no clube ou que iam lá, iam sozinhos, eram soltos, né? Então foi melhor eu abandonar aquela ideia. Mas depois, como sempre gostei de futebol, a partir dos 6 anos de idade, eu sempre fui um apaixonado por futebol, apaixonado pelo Inter. E aí sempre joguei futebol, né? No colégio, nas peladas de rua. Eu morei no interior também, morei no Caciqui, nas peladas da fazenda ou da vila, onde eu tinha amigos que jogavam futebol. Mais adiante, já vindo para Porto Alegre, no Colégio Rosário, antes no Colégio Farroupilha, onde estudei, depois na Unicinos, eu sempre participava de grupos que jogavam, mas não profissional, né? Não tinha condições de ser profissional. Mas sempre fui um grande organizador, eu meio que liderava os processos, eu tinha a bola, eu tinha as camisetas, eu tinha os telefones, né, para ligar para os amigos, eu já tinha esse tipo de vamos dizer assim, de liderança no sentido de fazer acontecer a pelada. A pelada eu era o... E no fim, aí já mais adiante, já depois de casado, já com filhos, eu não só tinha bola, não só tinha as camisetas, como eu também escalava os times. Eu escalava o adversário e o meu time, né? O homem era bom, hein? E uma curiosidade que me surgiu agora.
O senhor que marcava o jogo? Porque antigamente não tinha telefone, não tinha nada. Não, mas era telefone fixo. Tinha o telefone fixo. Tinha né? telefone. É, né? Porque a gente hoje não viveria mais sem o celular. Mas antes de ter o celular, a gente vivia muito bem. Né? Até com menos, com menos atropelo, com menos cobrança, com menos alternativa, né, de coisas para fazer. Então, nós tínhamos um grupo de pessoas que durante 30 anos jogou futebol num local chamado Vila Nova, aqui na zona sul de Porto Alegre. Nós tínhamos um campinho, né, que era de um dos nossos componentes, e a gente, todo sábado, das 9 até as 5, 6 da tarde, a gente ia para lá, churrasco ao meio-dia e futebolzinho. E eu, como organizador, quando eu viajava para os lugares, para o exterior, por exemplo, tinha a camisa do Boca River, tinha a camisa do Inter de Milão e do Milan, tinha a camisa do Flamengo e do Fluminense. Então a gente fazia clássicos, né? Nós fazíamos clássicos. Eram 2 times sempre, mas geralmente era um Boca River, era um Flamengo e Fluminense, às vezes faziam um Milan e River, ou Milan e Boca, né? Com as camisetas que a gente comprava e tinha, só para fazer aquela onda, né? Escalação e tal. E aí não deu esse lance do futebol. Da onde surgiu a paixão? É de família sobre o direito para seguir a carreira como advogado? Não, o meu pai era advogado, né? Meu pai era advogado e eu fui estudar, né? E foi o direito que me trouxe pro Inter, né? Eu acabei no Inter pelo fato de ser advogado. Porque eu sempre fui identificado com o Colorado. Desde o Colégio Rosário, antes mesmo, eu comecei no Farroupilha, depois passei para o Rosário, numa época em que os colorados eram em minoria, porque o Grêmio tinha a supremacia gaúcha, vencia a maioria dos gauchões, e então tinha mais gremista do que colorado. Então os meninos da minha idade, eu tinha 3, 4 colorados e 15, 20 gremistas na aula, né? E eu sempre era a pessoa que defendia o Inter, e sempre sabia as coisas do meu clube e tal, até que na faculdade eu continuei, né, com essa identificação. As pessoas sabiam de longe que eu era colorado. E depois de formado, passou 3, 4, 5 anos de formado, e aí um ex-professor meu assumiu a vice-presidência jurídica do Inter. E ele estava desatualizado em termos de, né, distante do clube, ele não tinha quem convidar para ajudar ele. E ele, mas tinha um guri que era colorado lá na faculdade. Será que esse guri não quer trabalhar no Inter? Aí ele conseguiu me localizar através do filho dele. Isso aí foi em 82. Aí em 82 eu fui surpreendido com o convite do meu ex-professor para trabalhar no Inter. Passei 3 dias sem dormir, né? Eu fiquei completamente emocionado daquele convite. Não esperava, não imaginava, e aí passei a ser advogado do Inter. E aí a minha posição no clube foi meteórica, né? Porque ele ficou 6, 7 meses e saiu, eu virei vice-presidente, né? Porque eu comecei já a me envolver com os assuntos do clube. E eu era um advogado que era muito insinuante, né? E acabei conquistando espaço e me tornei vice-presidente 6 meses depois dele ter... Juntou a paixão dele, Colorado, com a parte profissional, né? Exato. E aí eu comecei a trabalhar pelo clube. Eu me lembro que o meu primeiro caso... eu tive 2 casos que foram marcantes, né? O meu primeiro caso foi uma penhora das luminárias do Beira-Rio, numa reclamatória trabalhista do ex-massagista Antenor Moura, que tinha uma reclamatória trabalhista antiga, e aí iam ser leiloados os refletores do Beira-Rio para pagar essa conta, né? O clube estava de dificuldade financeira. Aí eu consegui lá embargar esse processo e consegui ganhar tempo, e no fim acabamos fazendo um acordo. E o segundo caso, que foi muito rumoroso, foi um caso em que o Mário Sérgio, que depois veio a ser treinador do Inter, na época jogador, deu uma entrevista bombástica pro Placar, a revista Placar, dizendo que ele tinha jogado dopado uma partida do Inter contra o Flamengo. E essa notícia repercutiu muito. Essa mesma entrevista ele disse que jogou dopado a partida final do Grêmio lá contra o Hamburgo. Ele fez aquelas loucuradas que ele costumava fazer, né? Sim. E aí eu fui fui indicado pelo clube para entrar com um processo contra a revista Placar, que no fim não deu em nada, porque a declaração tinha sido do Mário Sérgio, mas alguma coisa, sabe, aqui no Sul tive que fazer uma notificação, alguma coisa o clube teve que fazer, né? Então foram os 2 primeiros processos que eu tive, que tiveram algum rumor, né, que
dentro do clube. Mas ali o senhor já foi ganhando corpo, né? Já teve Não, aí... uma primeira bronca e depois mais essa do Mário César. Exato. Então, na verdade, os olhares de quem trouxe o Fernando Carvalho para trabalhar dentro do clube já teve um olho diferente. Não, claro, aí tu começa a conquistar espaço, que eu falei, né? Porque, além disso, eu tinha um conhecimento de futebol. Então as pessoas também conversavam comigo sobre isso. Eu conhecia muito o mercado de jogador. Eu ainda não conhecia as questões táticas. Eu ainda não conhecia, que depois eu passei a me interessar, a conhecer, a estudar, me preparar. Nesse momento eu tinha só uma boa memória, né? Uma boa memória e um conhecimento de mercado. Jogador aqui, que joga lá, jogador do Flamengo, jogador do Corinthians. Eu conhecia todos os times brasileiros, conhecia o mercado. Mas, acima de tudo, eu prestava um serviço na área jurídica, né? Eu organizei o departamento, que era muito desorganizado, e aí comecei a criar processos, criar planejamento, pautas que eram seguidas pelos advogados. Vários advogados aí passaram a fazer parte do corpo jurídico por minha indicação, e aí fui gradativamente subindo. Em 82 eu sei que tem uma história, o Zanella pesquisou isso muito bem, que o senhor teve que viajar ao Uruguai para também resolver uma bronca do Inter num possível rebaixamento. Não, mas aí não foi 82, aí já foi bem, foi depois, foi 90 isso aí já foi em 96. 96. Foi anos depois. Foi o seguinte, o Inter tinha um jogador que pertencia ao Rentistas do Uruguai, chamado Nando, e não pagou, né, como normalmente acontecia naquela época, e o clube começou a reclamou, até que chegou na última instância da FIFA, um prazo de pagamento, o clube não pagou e a consequência do não pagamento era o rebaixamento. E aí eu fui indicado pelo presidente da época, pelo Paulo Záquia, para ir até o Uruguai para tentar resolver a situação. E aí acabei indo. Acabou indo ao Fui de Uruguai. táxi aéreo, numa Pandoerguinha, voando assim. Nossa. Cheguei no lugar, era feriado, o presidente não estava na federação, daí localizei onde ele estava, e aí consegui, finalmente, levei um cheque de um banco suíço, um cheque em dólar, depositei na federação uruguaia, e aí veio a liberação do rebaixamento. Foi uma festa. Mas o presidente lá não ficou bravo do senhor tirar ele de onde ele estava? Não tá vendo? O presidente, ele estava na casa de uma amiga, na casa de uma amiga íntima, e o guarda, o segurança da federação. E aí eu consegui um endereço e fui até ele. Aí ele meio que correndo, né, autorizou a secretária a entrar na federação, porque era feriado no Uruguai, e fazer o procedimento adequado, que naquela época era telex ainda, não tínhamos nada de tecnologia que temos hoje, né? Era uma coisa rudimentar. E aí, por telex, foi o documento avisando a FIFA que havia sido resgatada a dívida. E não deixa de ser mais uma conquista tua. Não, foi mais um ali que eu me envolvi no meio do clube, né? Impressionante, Zanella. Homem, por isso que eu tô te falando, não é à toa que o cara, mesmo ele falando pra gente, não sou mais o presidente, mas tem o carinho de todos. Só pra você ver, Zanella, a gente tem um grupo no WhatsApp. Tem um grupo? Tem um grupo no WhatsApp de 2006, da galera de 2010. Ele é o único dirigente que tá no grupo. E é o cara, a mesma coisa, aquelas mesmas duras, aqueles pitacos, quando alguém fala alguma coisa mais relevante, ele, peraí, segura tal, não sei o que, os caras, levou uma dura do presidente, e já começam a tirar sarro do outro. E o homem é assim. Mas Já tá ali. Tá Mas é só ele o administrador do grupo. Não. Ele Remove. Mas isso aqui é o administrador do grupo, é o Edgley. Edgley, que jogou aqui em 2006, Zagueiro. 2005, 2006, que é uma grande figura. E o Edgley que administra, surgiu isso porque nós fizemos um jogo em Cianorte dos ex-jogadores do Inter, né, contra os ex-jogadores do Cianorte, no tempo que eu estava lá em Cianorte, ajudando o clube. O Olivão até trabalhou comigo lá. E aí nós fizemos esse grupo e faz já 7, 8 anos que a gente tem o grupo. O Bolivão não foi nesse jogo, mas ele faz parte do grupo. E volta e meia a gente se reúne aqui, quando dá, os que estão por aqui, comemoramos Libertadores, comemoramos o Mundial, as conquistas, né? A gente se reúne, né, e tem churrasco, e tem encontros. E eu, orgulhosamente, faço parte desse grupo. E ele faz, Zanella, não é o Inter que faz essas comemorações, é ele particularmente, por estar nesse grupo com a gente, ele consegue ter essa organização.
E prontamente, cara, um pedido dele é um chamado. É uma ordem. É uma ordem. Ele pede, ó, vamos se reunir, vamos comemorar 10 anos da Libertadores, 10 anos do Mundial, que o presidente fez parte. E aí ali vai e o pessoal se encontra. E é legal, porque tu acaba encontrando todo mundo daquele tempo e tu vê a admiração dos caras quando chegam nele. E eles sabem muito bem da admiração da pessoa, do respeito da pessoa. Isso aqui é exemplo para todo mundo, Zanella. Exemplo. Fala pra gente que é como se fosse teu pai. É como se fosse o pai. Ele comenta isso. Zanella, vamos lá. Agora eu quero saber, tem histórias boas e eu acabei conversando com caras que participaram desse momento aqui de 2002, que quando o senhor começou no clube, literalmente, né, sendo presidente na ocasião, né, em 2002, né, naquela ocasião com o Paysandu, no último jogo lá contra o Paysandu em Belém. E aí eu conversei com amigos e depois vou te mostrar alguns vídeos. Tem a história da sua mãe, que eu pesquisei também, que a sua mãe te deu uma medalhinha benzida, que deu pro Michael Librelato, acabou jogando com a medalhinha no tornozelo. E o homem lá em cima abençoou e acabou fazendo o gol, né, presidente? Bom, numa situação como aquela, né, nós estamos, na véspera da viagem para Belém, nós jogamos com o Cruzeiro. Nós tivemos 14 chances de gol, o Cruzeiro teve uma e foi 1-0 pro Cruzeiro, né? Aquelas coisas assim que o futebol não explica, né? Não gosto de falar em injustiça, porque não existe injustiça em futebol, mas aquilo ali foi uma coisa inacreditável. Sim. E aí eu estava apelando para tudo, porque eu era o meu primeiro ano como presidente. Eu ia entrar para a história como um presidente que rebaixou o clube. Então a gente apelava para eu apelei para tudo, fiz o que pude em termos de mobilização interna e também nas questões sobrenaturais, aleatórias, sim, de religião, que eu sou católico e acredito, e a minha mãe era muito católica, e elas foram, a minha mãe, a minha irmã e uma amiga delas foram na capela do clube pintar, a minha ex-mulher mandou pintar a capela, decorou, né? E aí, na véspera do jogo, né, da viagem, ela me deu uma medalha, tu dá para algum jogador que tu acha que pode ajudar, ou que pode, de alguma maneira, fazer a diferença. E aí, dentro do vestiário, eu chamei o Michael Librelato e dei a medalha para ele. E ele vinha num bom momento, né, fazendo o gol. Ele era o grande jogador daquele final de ano. Eu até me emociono, né? E o Librelato ficou assim, recebeu a medalha, deu um beijo na medalha e disse, pode deixar, presidente, eu vou usar essa medalha, eu vou usar a medalha. Que loucura. E aí, depois que terminou o jogo, que ele fez o gol, ele me mostrava, ele botou na meia. Ele botou na meia e fazia o sinal. E aí, eu vi o Zanella. E aí, depois dali, teve o acidente com ele, e eu acredito, e eu acompanhando, jogava no Guarani de Venâncio, ainda acompanhando, e me lembro que chamava muita atenção o Michael Librelato. Era um jogador diferente, era uma espécie de Nilmar, né? Nilmar, exatamente, era para ser um cara que ia ter um futuro... Tu vê, o Nilmar surgiu no ano seguinte, tu imagina um ataque com o Nilmar e Librelato. Librelato, meu Deus, que loucura, é uma loucura. E aí vamos para 2013, para a gente seguir essa linha do tempo, o senhor começa a ter uma montagem de elenco, de repente, o que não aconteceu em 2002, de repente, por alguns erros, como a gente estava conversando antes, né, de repente, de trazer alguns jogadores mais renomados, caras com uma bagagem, e de repente o senhor começa a fazer uma busca mais filtrada de atletas e a coisa começa a engrenar. Não, na verdade, assim, eu vou fazer aqui a minha meia-culpa, ela tem a ver com o ambiente brasileiro na época. O que acontecia? Em 2002, começou a vigorar a Lei Pelé, né? Já estava começando a vigorar desde 98, mas os efeitos da Lei Pelé passaram a ser em 2001 e 2002, quando começaram a terminar os contratos dos atletas que vigoravam na lei anterior. Então, a partir de 98, cada contrato que terminasse, o jogador ficaria livre. Ele faria... o vínculo contratual entre o clube e o jogador não era mais a lei do passe, passaria a ser o próprio contrato. Então, se fosse um ano, era um ano, se fosse 2 anos, era 2 anos, se fosse 3 anos, era 3 anos. Então, no meu primeiro ano, como a gente tinha que contratar muitos jogadores, porque os atletas anteriores do clube, do ano anterior, tinham terminado o contrato, nós tínhamos que contratar 23, 24 jogadores, né? E aí, como eu estava começando o meu primeiro ano, eu tive receio de contratar jogador por mais de um ano, né? Para não criar um vínculo demasiado, porque vai que o jogador não desse certo, né? Então, eu contratei jogadores por apenas um ano.
Quando tu contrata um jogador apenas, tu pode contratar um jogador por ano quando ele é 1 ou 2 dentro do grupo. Agora, a maioria tem que ter contrato por 3, 4 anos. Até para o cara não se acomodar. Senão o cara se acomoda e chega em setembro, ele começa a pensar no que ele vai fazer o ano seguinte. Ele não foca, ele não tá com a cabeça ali. Ele passa a se preocupar com a carreira, com a vida dele, no outro ambiente. Mas eu tinha 25 jogadores que só tinham contrato até o final do ano. Então tu chega numa decisão de ano, né? Terminando na faixa de rebaixamento, e tu tem 25 jogadores que não têm contrato pro ano seguinte, o que vai acontecer? Vai dar problema. Então esse foi o meu erro. Esse foi o grande erro do primeiro ano. Contratar jogadores apenas por 1 ano. O que aconteceu a partir do segundo ano, quando a gente aí passou a ter essa outra visão? Primeira coisa, os jogadores jovens que havia no clube passaram a ser requisitados porque já tinham idade para poder jogar. No primeiro ano nós tínhamos o Diogo Rincon, o Clayton e o Daniel Carvalho. Né? No segundo ano já tinha Diogo, Chiquinho, Neymar, Nilmar. Aí era uma safra maravilhosa. Sim. Né? Esse 1 ano o senhor não perdeu o jogador, porque 1 ano de contrato, talvez o jogador estoura, tu perde o cara. Não, mas aí como ninguém deu certo, nós acabamos não perdendo, né? Aí permaneceu o Clayton, o Daniel Carvalho já tinha contrato por mais tempo, e o Daniel no primeiro ano não foi bem, depois ele foi bem a partir de 2003. No primeiro ano nós vendemos um jogador, o Diogo Rincon, para conseguir pagar a conta, né? Então, tudo aconteceu por erro nosso. Primeiro, erro nosso. Não tem como fugir, tá? Pela falta de visão que nós tivemos, que eu pessoalmente tive, de não fazer contrato por mais de 1 ano. No segundo ano, bom, agora nós vamos fazer contrato por 2, 3 anos. Agora nós vamos fazer um time que tenha sequência. O cara está aqui em janeiro e sabe que em dezembro ele vai estar aqui em janeiro do ano que vem de novo, né? E aí ele vai poder render, ele vai poder se dedicar, sim. Ele não vai estar pensando em outra coisa. E isso aconteceu. Aí em 2003, a gente começou um trabalho com o Muricy, e um parênteses aqui, no primeiro ano, né, como a gente, o orçamento era 20 milhões, a gente gastava 30. Então, faltava dinheiro, então passamos a atrasar salário. Não se faz. Atrasar salário é uma coisa que não existe, atrasar salário. Então, no segundo ano a gente já se adaptou, nós já fizemos um orçamento de acordo com o que a gente tinha de receita. E a partir de janeiro de 2013, o Bolivão nunca teve atraso lá, depois quando ele chegou. Né? Exatamente, aí a gente pegou o dinheiro da TV, que era 1 milhão por mês, a gente gastava 1 milhão só com o salário de jogador. Né? O resto das receitas era pagar outras despesas do clube. E aí a coisa começou também, podia cobrar, podia estar dentro do vestiário com rigor, exigindo. Quando tu não paga salário, tu não tem como ter moral para cobrar do pessoal, entendeu? Então, a segunda coisa para o ano seguinte foi manter salário em dia. Assim, contratos longos e salário em dia. A partir do segundo ano, aí a coisa começou a melhorar. Naquela época, a ambição do clube era muito menor do que é hoje. Hoje, um presidente que se elege, ele tem que ter a ambição de ganhar título grande, Libertadores, tem que ter a ambição de ganhar Brasileiro, Copa do Brasil. Naquela época, o Internacional não ganhava Grenal há 3 anos e meio. Né? Não ganhava Gauchão desde 97, isso já era 2003. Né? Nós ganhamos em 2002, né? Um campeonato que teve poucos participantes, conseguimos romper essa série, mas Grenal nós só fomos ganhar em janeiro de... Tu estava já no clube, não? Em 2002 eu estava, quando vocês ganharam, eu era jogador do Guarani de Venâncio, com o Mano Menezes. Naquele ano que a gente ganhou. Super Campeonato Gaúcho. Aí o Guarani foi o campeão do interior, né? Do interior, isso aí. E aí, em janeiro, nós ganhamos o primeiro Grenal de uma série que depois se tornou muito longa, gol do Vinícius e Daniel Carvalho. Isso mesmo. E foi a grande virada que aconteceu, o Muricy de treinador. Eu tenho medo até de ver o videotape do jogo hoje, eu tenho medo de perder. Foi uma saranda que o Grêmio nos deu. Tite era o treinador do Grêmio, jogava o Tinga, jogava o Smart. Time. Anderson Lima, Roger, Mauro Galvão jogava. Só jogador bom, time bom, né? Isso aí. Então, pessoal, agora no Frente a Frente com o General, temos o quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bolívar, o bicho vai pegar agora. O homem, tu viu como a gente chegou pra nós no início aqui, ele já falou pra gente que ele não fica em cima do muro, Zanella. Não, o que ele tiver que falar. Presidente, vamos lá. O bola dentro, bola fora, bola dentro, vamos aquele momento inesquecível do presidente da carreira, aquele momento como dirigente, aquele momento que você atingiu o ápice e falou, esse é o momento da minha vida. Qual o momento bola dentro do presidente Carvalho? Olha, esse meu período de presidente do Inter e como dirigente, né, colorado, eu tive muitos momentos alegres, muitos momentos que eu me orgulho.
muitos momentos em que eu acho que eu tive contribuição, né, para o nosso clube. Poderia falar vários, né? Mas acho que, por exemplo, campeão da primeira Libertadores, campeão mundial, campeão da segunda Libertadores, campeão da Sul-Americana, quando tu retornou, que a gente estava num ano, né, que o clube tinha dado uma decaída, eu acabei voltando na metade do ano de 2008, a gente recuperou e ganhou um título maravilhoso, né, que foi mas eu vou relatar aqui uma ação administrativa minha, Ótimo. que foi fundamental, e tu participou desse jogo, que foi a Libertadores de 2006, que foi fundamental para que o Internacional tivesse um ingrediente a mais para ganhar o título. Porque o título foi conquistado por uma soma de coisas, por uma soma de fatores. Com os profissionais que vocês fizeram dentro do campo, por ações que nós tivemos fora do campo, por exemplo, colocando o juiz argentino e uruguaio na final, que a gente conseguiu colocar. Conseguiu. Né? Hoje eu falo isso, na época eu não podia falar, mas foi um trabalho de bastidor que não teve absolutamente nenhum tipo de influência, a não ser a influência da pressão, a influência do pedido. Claro. Né? Por quê? Porque o nosso time é um time vigoroso, um time que marcava em cima. Um time que jogava com a cara da Libertadores. Exatamente, com contato físico. Se tu põe o juiz brasileiro, que naquela época tinha uma outra orientação em termos de critério, para jogar contra o pessoal de meio de centro do país, nós vamos ser prejudicados. Né? E aí foi fundamental, na minha avaliação, a gente ter jogado com o árbitro de fora. Foi fundamental. Hoje, eu já não diria isso, porque hoje os árbitros brasileiros estão aí, né? Com o VAR, né? Não só com o VAR, mas o critério já é um critério de contato físico, um contato de corpo a corpo. Antigamente não era. Antigamente tudo era falta. E nós podíamos sofrer com isso, porque o nosso time era muito contato físico. Mas naquele jogo, primeiro jogo contra o São Paulo, jogou o Ricardo Oliveira. Jogou o Ricardo Oliveira como centroavante, que era um grande jogador e que tu marcou ele. Muito. O Ricardo Oliveira terminava o contrato exatamente no meio do primeiro para o segundo jogo. Vamos perguntar aí. Terminava exatamente no meio do primeiro para o segundo jogo. E o São Paulo conseguiu com o Betis que eles fizessem uma prorrogação de contrato por mais 6 meses, que é o mínimo que tu pode fazer. Tu não pode fazer contrato por menos de 6 meses. Então eles fizeram um contrato de 6 meses e rescindiriam o contrato logo depois do jogo, do segundo jogo, para ele poder voltar para o Betis, que eles queriam que ele voltasse. Ele voltasse para jogar o segundo jogo. E quando eu soube disso, eu combinei com o advogado do Palmeiras que ele daria uma entrevista para a Rádio Gaúcha dizendo que isso aí era uma fraude, que era uma ilegalidade, tá? Que isso aí, ele não ia, o contrato ia ser feito fraudulentamente, já com rescisão antecipada, exatamente para poder burlar a lei que dizia que o contrato tinha que ser feito no mínimo por 6 meses. Aí eu pedi para o pessoal da Zero Hora para isso sair no site, peguei uma cópia do site, na época tinha fax, copiei o site e mandei para o presidente do Betis, tá? Dizendo que eu dando uma entrevista dizendo que eu ia entrar na justiça contra o Betis se o Betis fizesse a prorrogação do contrato com essa fraude de reduzir, de rescindir o contrato antes dele terminar, o segundo contrato. Aí o presidente não assinou a transferência do Ricardo Oliveira. Eu já imaginei que teria, eu imaginei alguns atletas na ocasião que de repente, como já tinha uma situação de Jorge Wagner e Sobis para Betis, daqui a pouco que tivesse uma conversa... Não teve nada disso. Nada disso. Com o presidente lá, entendeu? Não teve nada disso. O que teve foi exatamente isso. Nós assustamos o presidente do Betis de que o Internacional entraria com uma indenização se ele concluísse aquela operação que era uma fraude. Mas era algo que não existia, era algo que foi plantado, é isso? Como assim? Sobre essa informação que você tinha ali, que eles realmente seriam punidos ou isso não estava na... Tu chegou a estudar essa Não. Ia acontecer isso. Não, ele podia não ser punido, porque tu pode assinar um contrato e rescindir. Só que eu afirmei, o advogado do Palmeiras também, que é rival do São Paulo, também afirmou que aquilo ali configurava uma fraude. Que no direito mais vale os fatos propriamente ditos do que os documentos assinados. Aquele documento era uma legalidade, o documento ia ser feito legalmente, só que, na verdade, a intenção... Sim, a intenção, mas o risco realmente havia. A intenção do contratante era fraudar a lei. Sim. Se o contrato tinha que ser no mínimo 6 meses, se tu assina por 6 meses e já assina uma rescisão imediata, só para dar condição de jogo para o jogador para 3 dias depois,
Isso aí é uma fraude. Pô, claro, e haveria, o Internacional contestaria. E isso fez com que o Betis ficasse com medo e não liberou o jogador. E aí o jogador não atuou. E a gente já pensava diferente, né, Bolívar? A gente já pensava... Apesar diferente, e a gente está falando um momento bola dentro, ele poderia ter falado campeão do mundo. Como o senhor falou que cada conquista ela tem o seu gostinho, né? Esse foi o seu momento bola dentro. E o momento bola fora do Fernando Carvalho? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu já afirmei várias vezes. O meu momento bola fora, tu também estava no clube, foi quando nós fizemos a rescisão de contrato do Tite. Foi um erro, foi o maior erro que eu cometi como dirigente. Não poderia ter feito o que fiz. Vamos dizer assim, a pressão externa me fez tomar uma decisão equivocada, que não deveria ter tomado. O Tite era um grande profissional, era um profissional que se continuasse conosco, teria condições até de nós conquistarmos o título depois, né, até o final do ano. Sim. Depois, no ano seguinte, que a gente acabou conquistando a Libertadores, ele poderia ter continuado conosco. Então foi um erro que eu cometi, foi um equívoco. Pressionado por resultados negativos, pressionado por um ambiente naquele momento que não era o melhor, torcida reclamando, imprensa criticando o Tite, eu não soube sair dessa situação. Realmente não soube sair. E foi o meu grande erro. Então, presidente, queria pedir para você que você falou em off para mim, que talvez nem o Bolívar saiba, como é que você trouxe o Bolívar? Como é que foi a história dele? Eu ia deixar para falar no início de 2013 lá, né? É agora. Já? Já é agora. Nós passamos Paysandu e agora já vou ver. Eu sempre sou muito atento, e o Bolívar sabe como eu sou. Eu vejo jogos, eu observo jogadores, eu gosto de analisar a postura. E eu assisti um jogo do Júnior do Grêmio, e o Bolívar jogou de lateral direito, né? E eu achei, ele me lembrou, pela altura, pela postura, ele me lembrou o Carlos Alberto Torres, que foi o grande. Que moral, hein? Ele lembrou o Carlos Alberto Torres. E aí, porque ele apoiava, não apoiava toda hora, apoiava de vez em quando. Ele jogou de lateral direito, não jogou de zagueiro, jogou de lateral direito. E ele apoiava de vez em quando, aí terminou o jogo, eu não sei, eu acho que foi com o Jorge Macedo, alguém, e esse lateral aí? Esse é o Bolívar, filho do Bolívar, esse do Grêmio. E como é que é a situação dele? Ele tem contrato até o final do ano, tem um particular em 50 mil. E vamos atravessar esse negócio aí, vamos atravessar. Vamos ver qual é a situação. Mas ele não veio, o pai dele é gremista, porque não sei o que e tal. Não, isso não existe. Não. Vamos atravessar esse negócio. E aí ficamos cuidando, né? Aí eu recebi informações. Acho que o Grêmio não vai ficar com ele porque não querem pagar os 50. E aí... Acabei indo pro Joinville, voltando pro Guarani, onde teve a conquista que o senhor comentou agora há pouco, de 2002. E aí quando eu soube que ele estava, aí eu acompanhando, tava no Guarani e mandei atrás. E aí ele veio. Foi assim. Foi depois de uma observação de um jogo de Júnior do Grêmio. Não, Zanella, daqui a pouco nós vamos chegar. Eu fui contratado para o Internacional como presidente, como lateral direito. E daqui a pouco vai ter uma conquista nossa aí. Já teve um convencimento dele. E eu sempre respeitei todos os meus treinadores em pedidas. Bolívar, faz isso e tal. Mas quando veio a pedida dele, daqui a pouco nós vamos chegar nessa história e vai ser uma história bem bacana. E é um cara que, eu já falei, o poder de convencimento que tem, olhar para o cara, ele sabe o que está fazendo. Eu quero que você conte, presidente. Trouxe Alex do Guarani de Campinas. Aí trouxe, se eu não me engano, veio antes ainda Cleiton Xavier, foi você que trouxe também, presidente? Cleiton Xavier, jogador que depois jogou no Palmeiras também, né? A história do Cleiton Xavier é gozada pelo seguinte. Eu recebi uma recomendação para contratar um volante chamado Geninho. E aí ia ter um jogo entre o CSA e recebi também uma recomendação de contratar um jogador chamado Arlindo Maracanã. CSA e Ceará. Aí foi o Guto Ferreira, que era o meu olheiro pessoal e intransferível. Gutão foi olhar o jogo, para analisar se o Geninho. Chegou de lá e disse, olha, tem um jogador lá chamado Cleiton Xavier, tá, que é um jovem, que jogou muito bem, é tipo Adriano Gabiru. Parece que o primeiro jogador que eu quis contratar em 2002 foi o Adriano Gabiru. O primeiro da minha história de presidente foi o Adriano. Primeiro, cara. Tinha sido campeão em 2001 com o Atlético Paranaense. Então, como ele sabia que eu gostava do Adriano, ele disse, esse Cleiton Xavier joga igual o Gabiru. Não era Gabiru na época, o Adriano. Joga igual o Adriano do Atlético Paranaense.
E aí fomos ver lá a situação, aí acabamos trazendo o Geninho, o Cleide Xavier e o Rubiano. E o Arlindo Maracanã jogou mal. E aí eles, não dá o Arlindo. Mas tem um jogador no Ceará chamado Yarley. E esse jogador nós podemos trazer. Ele não foi olhar o Yarley, mas que idade tem? 28 anos. Não vou comprar um jogador de 28 anos. 28 anos naquela época, a gente não comprava jogador. Não comprava. Então, não, esse eu não quero. Só que, aí eu fiquei cuidando daquele baixinho, né? Fiquei cuidando dele. Isso tudo é entrelaçado. Tudo é entrelaçado. Tudo é entrelaçado. Mas com certeza ficou o nome na cabeça. Exatamente, sempre fica, né? Eu nunca mais esqueci. Aí ele foi pro Passandu, depois foi pro Boca, eu sempre com o baixinho aqui, no meu radar. Mas aí veio o Cleide Xavier, tá? O Alex vendo os jogos do Campeonato Paulista, o Alex jogava de ala. Ele jogava de ala esquerda. Isso mesmo. Né? Ele jogava de ala esquerda e a gente queria um ala. Nós queríamos um lateral, ala. E aí eu fui pesquisar e fui me informar. Eu sempre tenho pessoas nos lugares, né? Sempre tinha pessoa, porque hoje tu não precisa mais. Hoje tu tem scout, hoje tu tem analista de desempenho. Hoje a troça tá sofisticada. Né? Naquela época tu não tinha isso. Naquela época era contato, era ver jogo e obter informações. Aí eu comecei a ver os jogos do Guarani. O Alex super bem, né? Super jogando bem, batia bem na bola. Jogava de meia, jogava de ala, jogava de lateral, mas lateral ele não sabia marcar, né? Nunca soube marcar. E aí fui atrás do Alex. Aí compramos o Alex por R$1 milhão em 10 parcelas de 100 mil. Que eu descontava da cota de televisão, né? Porque o clube não tinha crédito. Então eu combinei com o Guarani, eu vou te dar R$1 milhão em 10 parcelas de 100 mil, desconta direto da TV. Paguei, tranquilo. Chegou o Alex aqui, começou a se lesionar, não jogava nunca. Aquela sempre se lesionando. Aí, Patolino, ó o presidente aí. E aí depois de muito tempo, e insistimos, que eu não desisto, padre. Até que virou o grande Alex, né? Virou o grande Alex. Então foi assim, na base da persistência, da perseverança, dessa análise, confiando muito no Lisca, confiando muito no Guto, confiando muito no Jorge Macedo, que eram as pessoas com quem eu me aconselhava, né? E ali já começou a se criar uma casca, 2004, 2005, com Sul-Americana, com aprendizado de eliminação 2004. Contra a Boca, 2004, 2005. Quando foi a declaração que muita gente na época criticou, que você falou que daqui a 5 anos ou 6 anos o Inter ia estar brigando para ser campeão do mundo, ia ser campeão mundial? Teve uma declaração? Não. Eu sempre enfatizava a questão do trabalho, né? Da sequência do trabalho. E no início do ano de 2006, na apresentação de vocês, aí sim que eu disse, olha, esse ano nós vamos disputar o Mundial. E a gente ia ganhar a Libertadores. Sim. Mas foi uma declaração muito audaciosa, né? Foi uma coisa muito audaciosa, muito fora de contexto, muito criticada na época. Mas ela, como nós tínhamos perdido o Brasileirão de 2005 em função da arbitragem, Um time competitivo. um time muito competitivo, uma maneira que nós tínhamos para levantar o moral e para levantar o astral da torcida e do grupo era exatamente mostrar que a gente estava confiando. E esse era o meu papel, né? Papel de vamos dentro, nós estamos aqui para ganhar, ninguém está aqui para brincar. Porque aquele time provou que poderia ser campeão, né? Porque em 2005, o Alberto do Alibe deu uma entrevista agora com 99 anos, aí eu andei acompanhando, que te ligou e falou, né? Realmente, Fernando Carvalho, o campeão naquela ocasião era para ser vocês, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu as 11 partidas anuladas, que o árbitro acabou... Sim, o Corinthians tinha perdido 2 jogos que ele depois ganhou, né? Exatamente. Então, são 6 pontos a mais que ele teve num campeonato que ele chegou 1 ponto na frente. E ali tirou a diferença. Tirou a diferença. Exatamente. E aí foi aquilo, essa construção toda, por isso que a declaração do Carvalho e a gente que estava ali naquele momento na apresentação, a gente sabia que era um time que estava sendo treinado e trabalhado para ser campeão. Porque era um time que não mudou de um ano para o outro. Ele mudou muito pouco, né? Não mudou nada. 2005 para 2006. Não, 2005 nós mantivemos todos os jogadores e contratamos o Fabiano Heller e o Fabinho. E o Fabinho. Não teve nenhuma contratação, além desses dois, e nenhuma perda. Todos os jogadores continuaram. E a gente começou 2006, perde o estadual, teve uma cobrança, perde um estadual com 2 empates, né, presidente? 2 empates. 2 empates, né? A gente empatou os 2 jogos com o Grêmio, acabou perdendo o título, teve uma cobrança. Abel, eu até lembro e conto para todo mundo, o Índio se lesionou antes de começar o estadual, o Abel fez uma equipe alternativa para aquele estadual, para o Gauchão, começou a jogar eu e o Fabiano Heller,
E acabou casando bem aquela dupla. Não, e aí tu não saiu mais do time. E aí não sei mais o time. Foi E quando... tu, no ano anterior, tu jogou de lateral. De lateral, isso aí. E daí começou a gente jogar Libertadores No Inter, passando. a primeira vez que jogou de lateral, de zagueiro, foi no Grenal do Século. No Grenal do Século, isso aí. Grenal do Século, Grenal do Gol 1000. Do gol 1000 do Fernandão, que o Granja acabou cruzando a bola. Isso aí, foi naquele... Eu me lembro disso aí. Quando eu entrei no vestiário, no intervalo, eu tava apavorado, né? Tava 0x0 o jogo. O treinador era o João Santana. Aí chegou o Clemer e o Sangalete pra falar comigo, né? E disse, se lesiona o Wilson. Isso Tá mesmo. jogando, o Bolivão tá jogando de ala, imagina. Jogando de ala. Com todo esse vai e vem dele, jogando de ala. Então, um retrancão bárbaro. Eu disse pro Joel, Joel, treinador pode cair na segunda rodada, né? Se perder Grenal, cai na segunda rodada. E aí ele botou Bolivão, Wilson, Sangalete, Vinícius e Alex. Nossa. Né? Edinho, Granja, quem era o outro? Marabá, não? Edinho, Granja e Marabá. Sobes e Danilo. E Danilo. Tá? Aí o Fernandão, que tinha conseguido condição de jogo para aquele jogo, ele tinha chegado da Europa 40 dias atrás, aí abriu a janela e ele teve condições. Aí quando se lesiona o Wilson, nós não tinha zagueiro no banco, né? Aí para manter o esquema, chega o Sangalete e o Clemer para mim, vamos botar o Fernando, que diz que faz a 8, o Granja já passa pro lado direito, porque o Granja já tinha a mania de derivar para a direita, ele jogava do meio para a direita. O Granja faz a ala, o Bolivão passa para a zaga, chamaram o Joel ali na correria, né? E entra o Fernando, né? De meia, que ele foi contratado para ser 9, entrou de meia, e aí mudou completamente o jogo. A gente foi para cima deles, deu um chocolate, foi 2x0. O Fernando fez o gol 1000 e foi assim, né? E foi assim que foi. Assim, a primeira vez que ele jogou de zagueiro. A mudança é assim. E aí, em 2006, a perda do título estadual, a gente começou o time encaixar de uma tal maneira, depois já no início de Libertadores. Cara, e o torcedor era aquela cobrança, né, presidente? Precisamos de um título, perdemos o estadual, precisamos de um título. Que aí a ambição da torcida, a ambição da imprensa começou a crescer, né? Porque a gente já estava dando resposta, a gente já estava competitivo, a gente já tinha feito uma baita Sul-Americana, perdemos pro Boca, né? Num jogo, claro, o Boca era muito melhor que nós, a gente até se criou uma expectativa, né? Mas isso aí serviu de aprendizado. Exatamente. Né? Isso aí serviu de aprendizado. Posso contar uma história aqui também sobre o aprendizado, um doce, né? De Libertadores. Importante, vai lá, presidente. Na Sul-Americana, nós fomos jogar com o Boca e aí o cara do ônibus, porque na Argentina é tudo... Se tu não tiver por dentro dos esquemas deles lá e não tiver uma cautela e cuidado, tu acaba marchando. Então nós pegamos o ônibus do hotel e o ônibus se perdeu no caminho para chegar no campo. Com escolta, né? Com escolta. Aí eles começaram a dar a volta quando... com escolta. Tudo armado, né? Armado. Tudo armado. Aí, quando chegamos perto do estádio, tinha tanta gente, tanto movimento, que se a gente fosse fazer a volta para entrar no portão efetivo, que é a do visitante, a gente ia demorar umas 2 horas e ia chegar depois do jogo. Então nós tivemos que descer no meio da torcida do Boca. Pensa. Tá? E aí a gente desceu no meio daqueles caras, os caras começaram a nos vaiar, nos atirar coisa, Porra, os jogadores entraram e a entrada do nosso jogador não foi pelo nosso vestiário, foi pelo vestiário do Boca, os caras já estavam no aquecimento, aquele grito de guerra, nós passamos no meio do vestiário dele, primeiro jogo importante da história do clube, né? Puta que pariu. Os caras estavam... O time do Boca, nós passando, aí era uma quadrinha que tinha. Era uma quadra de salão. De salão. O jogador do Boca já aquecendo pro jogo e nós estamos entrando pro vestiário, cara. Nós passando, os caras gritam de guerra. Dale. E nós entrando ali no meio. Aquecimento em 5 minutos, começou o jogo 1x0 pra Boca. Né? Te lembra? 1x0. Foi, muito rápido. Não deu pra aquecer. Tudo aconteceu porque, pela nossa inexperiência, né? A gente contratou equivocadamente as pessoas para nos dar a assessoria lá. O que nós fizemos depois? Cada jogo a gente mandava uma pessoa antes, uma semana antes, no horário do jogo, na hora do pico, faz todo o roteiro, ver como é que faz para chegar, quanto tempo leva, ver se tem que sair tal hora e tal. Pessoal, vamos conferir agora no Frente a Frente com o General, o quadro Surpresas da Bola. Esse é legal, né, Bolívar? Esse é muito bacana, é um quadro gostoso, né, Zanella? Com certeza, histórias interessantes. E hoje temos 3 bem legais. Né? Pessoas bacanas. Presidente, pedimos para
3 pessoas que eu tenho certeza que tu tem um carinho enorme aqui, que te mandaram um vídeo. E aí eu quero que você escute aí, olhe o vídeo. Vocês vão querer que eu me emocione, né? Não. Vai ser bem bacana, o senhor vai gostar aqui. Aí o play aqui, presidente. Aqui, o senhor já vai escutar essa fera falando aí. Alex. Fala, meu general, Bolivão, meu querido, Mama Negra, monstro sagrado, meu irmão, te amo. Rapaz, assim, é gostoso demais falar do Fernando Carvalho, nosso presidente, nosso amigo, nosso pai, pelo convívio, que realmente é um prazer e é enriquecedor, que gera um prazer ainda maior. Muita inteligência, muito humanismo, é um cara que sabe tratar as pessoas, sabe incentivar as pessoas, tem uma sensibilidade diferente, por isso que ele foi um presidente diferente. E desde quando ele trabalhou na base, então ele participou dessa transformação toda do Inter com responsabilidade dele, da mentalidade dele. O Fernando é um cara que entende muito de futebol, mas entende também muito de pessoa, entende muito de gestão, de administração, né? Então a gente teve esse prazer e é muito fácil falar, obviamente a gente poderia ficar falando porque realmente a gente venceu e aprendeu muito. Então sempre que se sentava com ele, que se convivia com ele, se saía de lá melhor, né? Discutindo seja o que fosse. Eu lembro ainda que ele falava que ele não dependia do treinador indicar jogador. Ele via uma visão muito boa, muito apurada, colocava o treinador, lógico, trazia um ou outro, mas ele não podia depender desse treinador, porque ele tinha uma ideia de como queria que o time dele jogasse, e assim ele ia atrás do profissional. E depois, às vezes, o cara saía e ele teria que ficar com esse jogador, né? É um cara também muito dinâmico, muito prático, Fernando, enfim, sensacional, cara. É um cara que a gente adora, que a gente gosta, que a gente ama. E aí tá, Alex. Bom, ficou emocionado, né, com as palavras do Alex, que é um menino que começou aqui com 20 anos, né, veio para cá e fez a carreira aqui conosco e é amigo, né, a gente tem nesse nosso grupo que a gente tem, o Alex é um deles, né, um dos que mais fala, inclusive, e está sempre se manifestando e sempre brincando e brincando com o Perdigão, basicamente, né, e é muito bom, muito gratificante saber que ele tem essa opinião e que eu represento isso que ele manifestou aí para ele e para vocês todos. É muito bom, sem palavras, né? Fico isso, envaidecido. E muito mais, presidente, pode ter certeza. Tem outro amigo. Fala, Bolivão. Giovanni Luigi. É uma honra poder estar participando do teu podcast, ainda mais com a presença do nosso presidente Fernando Carvalho, e que tem um ótimo programa, que tu possa iniciar fazendo essas entrevistas no marco do dia de hoje, que será importante para o futuro. E estava aqui lembrando, né, o Bolívar me ganha a Libertadores, aí vai para a França, volta e vem buscar a segunda Libertadores. E quem é que entrega a taça? Né, da Libertadores? O nosso Rei Pelé, com o blazer vermelho. E ao Fernando Carvalho aqui também o meu desejo da pessoa que me conduziu dentro do Inter, que a gente lá atrás, em 98, formou um movimento político, tentando buscar coisas melhores para o clube. E até vou aproveitar para dizer assim, a gente fez na época um planejamento estratégico para o nosso movimento político e depois fizemos um planejamento estratégico para o clube. E é impressionante porque nesse planejamento estratégico a gente fala em buscar a hegemonia do futebol gaúcho, falava ali e se buscava como chegar até aquele momento de ganhar um título internacional como a Libertadores, de chegar aos 100 mil sócios e inclusive do título mundial. E todas... Aí falando, Luigi, esse eu falo e toda vez que eu converso, vou tomar um café com ele, a pauta é o senhor sempre. O Luiz é fora de série, foi um grande presidente que nós tivemos, teve um protagonismo exemplar na construção do estádio, na reconstrução do estádio. Afora ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem que não tem quem não goste, né? Sem dúvida nenhuma é um dos amigos que eu fiz no futebol e fico orgulhoso e envaidecido de ouvir as palavras dele. Vai estar para sempre no lado esquerdo do peito. É um grande caráter, né, presidente? Também adoro ele. Um abraço, Luiz. Muito obrigado. E aqui outra fera que o senhor conhece muito Fala, bem. Bolivão.
Ah, tô na correria aqui, meu irmão. Mas para esse presidente aí vale a pena. Não tem Vou moral. contar uma história bem rápida. Lá do nosso começo, onde a gente tava... Primeiro ano, né, que eu tive aqui no Internacional com o presidente Fernando Carvalho. Foi uma correria para montar um time, aquele negócio todo, mas foi um ano de muito de ajuste, até porque o time foi formado às pressas, a contratação vem para disputar o Campeonato Brasileiro, a diretoria estava assumindo o clube. E naquele último jogo lá, logo em 2012, contra o Paysandu, né, que a gente poderia, né, ter acontecido uma tragédia para nós, de cair para a segunda divisão, mas a gente concentrou muito naquele jogo e o Fernando Carvalho, uma passagem legal com ele foi que quando acabou o jogo nós ficamos ali torcendo para que os outros resultados dessem certo, deu certo, e aí no vestiário a gente, para comemorar, pegamos o Fernando Carvalho, jogamos ele para cima dentro da banheira e ele estava de terno e foi uma alegria geral, até porque segunda divisão não é pra gente, né, meu irmão? Um abraço, dá um abraço no nosso presidente aí, fica com Deus. O Clemão é fora de série também, foi importantíssimo, né? Isso foi um dos líderes, né, presidente? Foi um grande líder, é o maior goleiro da nossa história, né? Por tudo que ele representou, pelo que ele jogou nas finais, né? Jogador que cresce nas decisões e é, sem dúvida, o maior goleiro da nossa história e se tornou também um grande amigo, né? Por tudo que ele fez, pelo que ele representou, pelo que ele ajudou fora do campo, né? Que isso é muito importante. Não era só o guardião, né? Era aquele cara que ajudava para coibir excessos dos mais jovens e para dar caminho, para acalmar, para ter experiência, a voz da razão no momento certo. Realmente foi um grande companheiro que nós tivemos e eu agradeço essa visão que ele transmite a meu respeito, que me deixa cada vez mais feliz e envaidecido, né? Com certeza, presidente. E é todos, se a gente for pegar vídeo de todos vão te falar sempre para o senhor o melhor possível, porque o senhor sempre nos tratou com muito carinho, muito respeito. E o Klemer, obrigado, que com certeza vai estar com a gente aqui também, com certeza. Isso aí, Clemão. Beijo aí, obrigado. E vamos lá, Zanella. O homem me trouxe, em 2003, eu fui embora para o Mônaco depois da conquista da Libertadores. E eu acompanhei de Mônaco o título mundial, que eu quero que ele fale, né, do título mundial. Eu não tive junto, mas era uma geração tão marcante para o torcedor, presidente. Eu escuto todas as vezes, em todos os lugares que eu vou. Ó, o Bolívar, campeão mundial. Tu vê que era um time tão marcante que o torcedor, ele te coloca junto naquela situação. Não, uma coisa que eu sempre quis, né, na minha vida de cartola, é preservar a memória do vestiário. Isso é um termo que eu uso, memória do vestiário. E a memória do vestiário, ela se faz pelas pessoas, pela permanência das pessoas. Então, se tu pegar o nosso time campeão mundial, se tu pegar o time campeão da segunda Libertadores, parece que teve uma sequência. Parece que os jogadores meio que... E tu vai ver, é só o Indião e o Bolivão na segunda Libertadores. Na Sul-Americana já teve um pouco mais, mas há uma preservação de pessoas, há uma preservação de ideias, né? E isso é que faz a coisa fluir e dar certo. E quando nós terminamos a Libertadores com aquele título, nós não tínhamos como sobreviver se a gente não vendesse os jogadores. Porque a nossa necessidade financeira era grande. Então tinha o Sobis, que foi vendido por 10 milhões, tinha o Bolivão, que foi vendido por 4, tinha o Tiga, que foi vendido por 3,5. O Jorge Wagner. O Jorge Wagner não foi vendido porque ele não era nosso. O Jorge Wagner foi embora, ele terminou o contrato dele, ele pertencia ao Spartak de Moscou, e ele foi embora, né, porque terminou o contrato de empréstimo, ele não era nosso. Então a gente perdeu 4 jogadores e todo mundo achava, bom, esse time agora vai passar vergonha. Mas a gente já tinha preparação. Isso era uma coisa que eu sempre me levei em conta e cuidei, sempre ter a base e sempre ter a reposição. Quando saiu o Bolivão, tinha o Índio, que alternava, né, com o Bolivão e com o Fabiano Neres, podiam jogar todos. Tinha que jogar os 3, acabaram jogando na final os 3 juntos. Mas se jogasse 2 deles, estava ótimo, né? Estava ótimo. O Índio com o Bolívar depois foi campeão na segunda Libertadores, o Fabiano foi reserva na segunda. No primeiro, o Fabiano foi campeão junto com o Bolivão. Então, saída do Bolivão, claro que a gente sentiu, porque era um grande jogador, mas também tinha já a reposição. Quando o Sobis saiu, o Yarley, que não teve protagonismo no primeiro semestre, porque ele vinha de lesão, ele não conseguiu jogar porque estava lesionado,
estava já na ponta dos cascos. Então o Yarley foi o Sobis. E surgiu também o Pato. E por incrível que pareça, quem substituiu o Tinga na final foi o Fernandão. Foi o Fernandão que subiu. Quem fez o papel do Tinga foi o Fernandão. Porque o Fernandão, as pessoas confundem que ele era 9. Ele não era 9. Não, não era 9. O Fernandão era um 9 que vinha atrás para 10. armar. Então, dentro do contexto da equipe, quem fez a função que o Tinga fazia de entrar, porque o Tinga não é volante, né? Não era volante. O Tinga era um meia que marcava como volante. Mas ele sempre estava presente nas jogadas ofensivas, tanto que fez gol na Libertadores. Então, a formatação tática, claro que teve um ajuste para lá, um ajuste para cá, mas a substituição efetiva do Tinga se deu pelo Fernandão, né? Ele é que fez o papel com o Pato, que ascendeu ao time titular, e o Yarley, né? Com um meio campo aí formado, bem marcante, com 3 volantes que no primeiro time, o time da Libertadores, não era marcantemente 3 volantes, era 2 volantes e 2 meias, Alex e Tinga, né? E aí depois ficou 3 volantes, né? O Alex aí definiu a função como volante, no segundo tempo o Vargas, e o Fernandão fazendo o papel que o Tinga fazia de ligação entre o meio campo e a chegada no ataque. Como se fosse um tripé daquele... Como se fosse um tripé. E quem que trouxe o Pato para esse time? Que ele era tão jovem, né? Não, o Pato era da categoria de base. Mas aí nosso. Ele já tinha subido? Não, ele só subiu quando ele renovou o contrato, que era outro cuidado que a gente tinha, né? Certo. Nós não colocava nenhum jogador para jogar se ele não tivesse contrato, porque senão tu coloca o jogador, termina o contrato, ele vai embora. Não, então o Pato, até renovar o contrato, ele não jogou. Quando ele passou a ter o contrato, ele jogou. Jogou e estourou, né? Estourou depois, né? Eu quero, por te conhecer bem, por te conhecer há muito tempo já, a noite anterior da disputa da final, presidente, eu quero saber, dormiu? Não dormi. E tu sabe quem é que eu encontrei no corredor? Eu saí a caminhar pelo hotel, né? Ficou a noite, passou a noite em claro. Saí a caminhar pelo hotel. E quando eu cheguei no hall, quando eu tô entrando no elevador, quando eu vejo o índio tava zumbi também. É mesmo, o índio tava pelos corredores, e eu disse, Índio, vai dormir, o que tá fazendo aqui? Não, vamos ganhar deles amanhã, eu tô sem sono, daqui a pouco eu vou pra lá pra dormir, mas eu tô sem sono. É exatamente ele esse. Cara, ele era assim, ó, o índio, se ele tivesse 300, 500 gramas acima do peso dele, antes de qualquer partida, ele ia na esteira. E dava aquele passão dele, né? Uns piques na esteira. Quase destruía, desmontava a esteira. E voltava, se pesava de novo, eu olhava, Bolivão, tá no peso? Falei, tá no peso. E eu só imagino essa final. E lá, presidente, olhando essa final. Não, foi assim. Tem uma cena emblemática do senhor sempre com aquela manta aqui por cima. Com a bandeira, né? Com a bandeira apreensiva, olhando o jogo. Eu tava bem. O senhor estava do lado do presidente do Barcelona? Do lado do... Mas como é que se mantém? Não, ele sim, é um cara extremamente educado. Sim, aos 3 minutos, eu comecei a xingar o juiz. Aos 3 minutos? Por uma lateral. Não, eu perdi a compostura. E ele ficou... Não, e aí quando terminou o jogo, que a gente ganhou e tal... E aí chegou alguém, que eu não me lembro quem, veio falar com ele, comigo, e aí ele disse, não, também jogaram com 12, e aí eu, como com 12? Ele jogou junto, estava jogando junto. Ele falou que você ia jogar, né? Extremamente educado. Ele é super educado, mas ele tava com um sentimento, assim, de vitória, né? Mas ele começou, teve um lance do jogo, aos 28, 29 do primeiro tempo, que o Índio saiu de trás e chutou uma bola para fora, que... Naquele lance ali ele mudou, ele viu que não era América do México, era outra coisa. Mudou o semblante. Mudou o jeito dele, né? Mudou o jeito dele, porque o Indião saiu de trás numa jogada, ele cortou uma jogada de ataque, veio no lance, recebeu na frente, depois foi ainda na jogada e recebeu na frente para arrematar, e arrematou próximo do gol. E foi uma chance que o Internacional teve. E aí o presidente deles já mudou, né? E eu durante o jogo, reclamando do juiz, e gritando, e berrando, e tinha pessoas que me pediam para mim baixar a bola, assim, fazia um sinal, porque era todo mundo, era uma coisa fleumática, assim, ambiente, o Blatter, né, que era o presidente da FIFA, estava de um lado, estava o Blatter, do outro lado estava o presidente do Barcelona. E eu estava numa arquibancada. E na geral ainda. Estava na arquibancada. Porque eu sou bem, assim,
Eu sou um torcedor, né? Não consigo... É, porque na Europa todo mundo um do ladinho do outro e aqui. Aquela coisa educada, né? Ninguém... Nada. Pode dar 8-0 que os caras estão de boa ali. 8-0 a favor ou contra. Eles estão doendo mesmo. E aí quando terminou o jogo, aí foi uma explosão. Daí eu comecei. E a gente pergunta, todo torcedor fala isso. A gente não, por conhecer o Gabiru, as pessoas ficaram, quando o Fernandão saiu, parecia que, puta, agora... Essa pergunta você me colocou por terra antes porque ele falou pra mim que foi ele, tinha na mente dele, a primeira coisa era trazer. Só que quando o Gabiru entrou, eu como um torcedor, eu jamais imaginava que o Fernandão iria sair. Qual é a cor? Hã? Qual é a tua cor? Eu sou colorado. Não, tá bom. E aí, a gente manifestou até agora. E a noite manifestou, dizer. Que bom, então. Viu? Pô, a barba roxa, né? Viu, presidente? E aí, o teu sentimento, eu sei que tu conhece o Gabiru. O Michel contou pra mim, não sei se é mentira ou não, porque o Abel gostava muito do Michel. E naquela situação era uma situação pra Michel entrar no jogo. E o Abel de última hora mudou e chamou o Gabiru. O que aconteceu? O Gabiru, desde aquela época, né? Hoje ele passa, né, dentro de uma garrafa. Naquela época ele já gostava. Ele já gostava. Já gostava bastante. Só que ele estava há 30 dias só no Danoninho. Só no Danoninho, não tinha álcool nenhum no Danoninho. Ele estava na ponta dos cascos, com todo o leite. E, inclusive, quando o Abel formatou o time do Barcelona para fazer o apronto na véspera, ele fez o papel de Ronaldinho. E aí o Abel, pela ação, disse, vou acabar esse treino, tu tá esculhambando o treino, Gabiru, de tanto que ele rodava. Tanto que ele rodava. Ele tirou todo mundo do lugar pela maneira que ele fazia, aquela coisa assim. Então o Gabiru tava com todo o leite, com todo o gás. E o Abel, com justiça, sabia que se ele entrasse, ele ia jogar. E foi o que ele fez, né? E o Abel já conhecia ele de época de Abel era apaixonado. de Marseille, né? Não, Olympique de Marseille e de Atlético Paranaense. Dos dois, né? Dos dois. Isso aí. E quando eu falei em contratar o Gabiru, eu fiz um BNH, né? Paguei o Gabiru em 24 vezes, o Gabiru já não estava dando certo em lugar nenhum. Né? Aí eu queria contratar o Gabiru de qualquer jeito. Ele tinha 50% do Atlético Paranaense e 50% do Cruzeiro, vindo do Olympique de Marseille. Ele preservou uma parte do Atlético Paranaense quando foi para o Olympique e depois o Cruzeiro comprou. E no Cruzeiro ele não conseguiu jogar. E aí eu comprei ele em 24 vezes, do Zezé Perrella, e em 24 vezes do Petralha. Duas aves raras, difícil de negociar. E aí chega o Gabiru aqui e não consegue engrenar, né? Jogou aquela partida do Pumas, que nós ganhamos 3-2, ele jogou fez muito. O gol, fez o gol final, né? Isso aí. Às vezes ele jogava demais, e muitas vezes não jogava nada. Mas a gente achava que ele poderia ser um diferencial, né? Até que chegou aquele momento ali, como eu vinha treinando bem, o Abel, né, colocou ele. E ele foi o cara que, nem precisa nem falar, né? E não só pelo gol também, porque a movimentação dele. A movimentação que ele fez, no exato momento em que tiraram o Mota da frente da área, né, botaram o Xavi, aí ficou um clarão ali, e o Xavi não marcou ele, né? E o lance esse que o Yarler começa a levar, o Yarler tá na frente, daqui a pouco ele tá passando como um foguete pelo lado. Exato, e ele que cabeceou a bola no meio, né? Ele cabeceou no meio e já correu pra segunda bola, e o cara sente, né? Atacante, eu converso com o atacante, o cara sente quando vai sobrar ou não. Porque ele poderia bem ter feito o lance de cabeça e ter ficado por ali. Exato, mas ele foi. E ele acreditou no lance e o passe todo mundo esperava no Luiz Adriano. Luiz Adriano na direita. E tá entrando o Gabiru, acabou dominando bem. E agora eu quero saber, e a vida vai contar. Boa. Onde é que tu tava? Eu tava em Mônaco. Eu sei, e daí? Em casa, assistindo Coração a Milhão. Eu queria saber dele também, como que você se sentiu, cara? Você não tá nessa final. Eu aqui chego me dói o coração. Mas tava de corpo e alma, né? Tava de corpo com certeza. É que a história, o presidente sabe muito bem, eu já havia sido vendido antes da final contra o São Paulo. Então foi uma negociação onde teve todo um cuidado, né, para blindar, para não ser externado isso. Então eu não tinha escolha. E o clube era um momento de uma venda que para o clube financeiramente era bom, a mesma situação do Sobs. Cara, então quando eu fui, a gente até tentou fazer o presidente, será que não dá para ir depois do Mundial? Depois do Mundial aí eu vou embora. Acabei indo e torcendo, foi como o presidente falou. E hoje o torcedor, ele olha, como eu te falei, ele me considera como... E às vezes eu tento explicar. Quando o cara não insiste, eu não explico. Eu falo, não, sou campeão mundial. Quando o cara para comigo, eu falo pra ele, cara, eu fui vendido, mas, cara, eu tava de corpo e alma lá com aquele time. Cara, aquilo pra mim, com certeza, eu me considero, tá, presidente?
Eu me considero porque eu sei que eu fiz parte de todo o processo lá do início para poder chegar ao É o que eu Mundial, digo, né? esses dias o Clayton veio falar comigo, vocês, quem não tava pavimentou o caminho, né, cara? Quem não tava pavimentou o caminho. Pavimentou, exatamente. O Clayton pavimentou junto com o Vinícius, com todo o Wilson, todos eles. Eu Exatamente. considero todos os integrantes desse processo. Exatamente. Agora, não ter o que fazer e tem que estar assistindo. Né? Não é Essa fácil. adrenalina igual tá no campo. Não é fácil. E outra, o Inter estava jogando uma final de Mundial contra um dos melhores times do mundo. Da história. Da história. E o Ronaldinho como o melhor jogador do mundo. Cara, assim, ó, além do título ter uma expressão gigantesca, tu tá ganhando de um gigante, cara. Daí que se explica o outro presidente tá tranquilo e o nosso nos 3 minutos tá brigando. Exato, pelo lateral. Entendeu? Exatamente, boa. Isso aí, pessoal, um quadro agora muito legal, um quadro muito interessante, Na Parede com o General. E aí, Bolívar, será que ele vai falar tudo ou vai esconder alguma coisa nesse quadro aí? Será que achamos alguma coisa do presidente? Eu aí? acho que agora De treta ou não? Acho que não, né? Vamos ver. O cara é um cavalheiro, cara. Bárbaro, pega lá o cofre das bolinhas. Aí. Vamos ver o que vocês inventaram aí, Thiago. Aí, presidente, vou deixar aqui perto do O senhor. presidente vai pegar e vai alcançar pro Bolívar. Vai alcançar pra mim Aí, aqui. Tu viu que o homem nem mexe. O cara é seguro demais. Ele nem mexeu, Zanella. Nem mexeu, tá tudo Não, certo. não. Prática ele pegou. Eu vou tirar um nome aqui, Se for presidente. bomba, dá uma segurada. Vou tirar um nome Porque na aqui, primeira já é uma bomba, não. Não pode, né? Vamos ver aqui, presidente. Primeiro nome aqui da... é um nome bom. Ibsen Pinheiro, presidente. Olha, tem pessoas que não podiam morrer, né? Tem pessoas que não podiam morrer. O Dr. Ibsen é uma dessas pessoas que eu considero um mentor que eu tive na minha vida de cartola, uma grande figura, uma pessoa do bem, uma pessoa fora de série, que me ajudou muito, que sempre que eu tive dificuldade ele veio com o seu jeito macio, com a sua palavra fácil, com o seu conselho pertinente. É uma das pessoas que eu tenho saudade. Tenho muita saudade do Ibsen. Eu imagino. Pela lucidez e pela forma como ele tornava os problemas mínimos, né? Na medida em que ele tinha exatamente essa experiência, esse conhecimento e essa postura aglutinadora. Enfim, é uma grande figura. Ibsen não morreu. Eu sempre falo que em todas as vezes que a gente conversou, o senhor sempre falou com muito carinho dessa pessoa. Vamos outra aqui, Zanella. O homem Pra ele fica tudo fácil, já reparou isso ou não? Agora tá tudo tranquilo, né? Agora vai, quer ver? Esse aí, ó. Esse aqui, É será aí. que é a treta? Esse é a treta. Não, esse aqui eu acho que é outro cara bom. Fábio Koff, eu sei que o senhor sempre falou também com muito outra carinho. figura, outra grande figura, outro que não morreu, né? Uma pessoa assim que me ajudou muito também pela sua experiência, pelos conselhos que sempre me deu, embora sendo gremista, né? E passou a ser um amigo, né? Porque nós convivemos durante 10 anos diariamente, convivemos. E aí passamos a conviver socialmente também, né? E sempre uma palavra amiga, sempre uma palavra para dar um bom caminho, né? Em vários momentos que eu tive dificuldade, apreensão, eu trocava com ele e ele me acalmava e me dava caminhos. Enfim, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que eu tenho também muita saudade, sinto muita falta por essa relação que a gente teve. Eu me lembro que em momentos como, por exemplo, quando a gente poderia ter ido para a segunda divisão em função de uma reclamação de um torcedor que entrou na justiça contra a CBF para não entregar a taça para o Corinthians, ele foi a pessoa que me ajudou, ele me deu o caminho adequado e correto, e a gente acabou fazendo um acordo através do torcedor com a CBF que rebaixaria o Inter se a gente mantivesse a demanda, se o torcedor mantivesse aquela demanda. Isso, para mim, não tem dinheiro que pague essa atitude dele e a ação que ele fez em meu proveito pessoal e em proveito do nosso clube. Olha a grandeza, né? De 2 presidentes rivais, mas 2 gigantes, né? Não é à toa que foram os 2 presidentes da história dos 2 clubes vitoriosos aí. Mas o homem tá confortável para ele, Zanella. Eu acho que a treta vai ser o último. Eu acho que tu facilitou aqui, Zanella, hein? Será que não? O Zanella que escolheu? É o Zanella que escolheu aqui, cara. Essa aqui. Já que falou só boa, nós vamos ter que falar aqui. Edilson Pereira, o árbitro de 2005, presidente. Esse aí é um coitado, né? Esse é um coitado. Fazer o que ele fez,
usar o futebol para proveito pessoal e prejudicando pessoas, né, prejudicando comunidades, que foi o caso, né, no nosso caso específico, embora nos jogos do Internacional ele não tenha tido uma ação predominantemente que prejudicasse o nosso clube, mas seu envolvimento naquela máfia do apito deu margem à anulação dos jogos, que aqui abro parênteses, foi um erro, né, tecnicamente não poderia ser anulado todos os jogos, deveria ser anulado só os jogos em que houve interferência indevida, e não todos. E os do Inter não teve interferência, os do Corinthians, nem o do Inter contra o Curitiba, que nós jogamos de novo, né? Nós tínhamos que ganhar o jogo de novo. Isso. Então, eu tenho pena dele, na verdade. Não desejo mal, mas se estivesse pena. Na cara do gol, não passava a bola para ele. Não, de jeito nenhum. Vamos para outra. Presidente. Esse eu nem cumprimentava. Vamos para a próxima. Os outros eu nem precisei dizer que eu passava, né? Aqui um nome que é igual o senhor falou, da mesma coisa de Fábio Koff e do Ibsen Pinheiro. Nosso querido Fernandão, presidente. Sem comentários, né? Sem comentários. É uma pessoa maravilhosa, um ser humano, né, que nos ajudou muito. Tu foi companheiro dele, sabe bem. Ele teve um protagonismo naquele período, mas sempre com simplicidade, foi o maior jogador da história do Inter, né? Pelo que ele representou, pelo que ele fez como jogador, como pessoa. Dentro e fora de campo, né, Dentro e fora do campo, não tem nada a dizer, passava todas as bolas para ele e não morreu. Não morreu, como os outros dois. Verdade. Vamos lá, mais duas aí. Zanella, você pesquisou só, você foi no coração mesmo, hein? Só parceiro, só tinha um aí, eu acho que só uma treta só. O resto tudo gente boa. Só nome bom. Aqui também eu tenho um carinho especial. Abel Braga, né? Sem dúvida. Abelão. Né? Esse foi o maior técnico. O maior técnico da nossa história, presidente. Pelas tantas vezes que ele foi treinador e pelos tantos títulos que ele conquistou, né? E pelas tantos momentos importantes da história do clube que ele viveu, né? Então, sem dúvida, foi o nosso maior técnico. Nós tivemos grandes treinadores. Não posso aqui deixar de referir o Tite, o Muricy, foram o Minelli lá que eu não trabalhei, o Enio Andrade, que foram treinadores campeões. Mas o Abel tem essa aura, né, de ter conquistado o título, de ter conquistado o seu primeiro grande título profissional no Internacional, dentro daquela nossa convivência, daquela autocrítica que nós fazíamos permanentemente, né, e além disso a relação de amizade que se criou, né. Hoje o Abel é um amigo, né, é um amigo que me liga seguidas vezes, eu vou na casa dele, ele vem na minha. Então, eu já tive em jantar que o senhor me convidou já com ele aqui. Que ele estava, aqui. né, então sim. Ele é uma figuraça e sem dúvida. Um grande amigo. Eu pifava ele. Coisa linda, presidente. A boa agora. A última. Abelão também, com certeza vai ser um dos nossos convidados. Quero ter o prazer de poder estar convidando o Abelão para estar com a gente. Outro também que a gente tem um respeito, uma admiração, e o senhor comentou lá também na questão da bola fora lá, Tite. Sem dúvida. Uma grande figura, grande treinador, grande profissional, ser humano de primeira grandeza. Vocês já sabem a minha opinião, né? Eu falei aqui sem saber que ele estaria nessa lista. Foi o grande erro da minha carreira de cartola. O maior erro que eu tive foi o episódio envolvendo o Tite. Então, certamente eu passaria a pelota para o Adenor Bach. Aí já vamos lá, presidente. Vamos agora para... E eu comento com eles, o senhor teve toda essa influência na minha vinda em 2003. Quando fui para o Mônaco, acabei ficando 2 temporadas. Eu estou de férias com a minha família, ali no antigo Montana Grill, onde é o CT do Internacional. Aí eu estou numa mesa almoçando, tá o senhor, tá o Tite, tá o Luigi. Acho que tava o Chumbinho junto. Não me lembro, acho que tinha mais Kleber devia estar. E o Kleber Xavier, que foi meu treinador no Sub-20 do Grêmio. E eu fui lá cumprimentar vocês. E daqui a pouco algum de vocês, não sei se foi o senhor, perguntou: e aí, Bolivão, como é que tá a família? Como é que tá lá no Mônaco? Estamos montando um time aí para ganhar a Sul-Americana. Não quer retornar? É o pedido do homem. Não quer retornar. Imagina, com o Tite, né? O Tite estava ali junto. E nisso já tinha rumores, porque eu acabei chegando muito próximo com o D'Alessandro. Eu acabei chegando com o D'Alessandro nessa ocasião. E tua situação estava como lá na França? Não, ela tava muito tranquila, ela estava muito boa.
O Mônaco, na verdade, naquela ocasião era a segunda ou a terceira força do campeonato francês, mas não tinha ambição. Eu acabei saindo do Inter com título, cara. E aí eu acabo passando 2 temporadas jogando e sem títulos. Então, quando você sai com isso, acaba vendo o título. Eu acabei vendo o Inter campeão do mundo, acabei vendo o Inter campeão da Recopa em 2007. E aí, em 2008, acabou retornando. Foi quando o presidente também acaba montando um timaço, um time. E eu falo, presidente, para todos os torcedores, quando conversam comigo, que foi um dos melhores times tecnicamente. Vamos falar que daqui a pouco eu vou estar falando que foi o melhor time. Não, 2006 teve a sua característica de jogar, 2010. Mas 2008, tecnicamente, foi o melhor time. E eu coloco uma a mais ainda. Era um time que jogava conforme o adversário queria. Se fosse tecnicamente, a gente ganhava tecnicamente. Se fosse na força, No pau, ganhava também. É. Porque era um time que mesclava muita força física com uma qualidade técnica. Não, tinha, por exemplo, tem um jogador que eu sou apaixonado até hoje, que é o Magrão, né? Magrão. O Magrão é... Nosso convidado também vai ser. O Magrão é fora de série, né? O Magrão, pô... Esse é outro. Se eu tivesse que montar um time aí, eu pegava o Magrão, tava junto. Vocês estavam todo... Ia ter que sair discutindo o pauzinho. Tinga, Magrão ali. O Magrão é mais 10. Não, o Magrão é brincadeira, né? E então aquele time realmente, porque o Magrão dava pernada, mas dava a enfiada também, né? Tecnicamente era muito Era bom. um baita jogador. Era meu cabeceava. Puta, Ele era completo, né? era um baita jogador. E então esse time realmente, né? E nesse momento, o que aconteceu é o seguinte: eu saí em 2007 todo, em 2008 o Pífero era o presidente e o Giovanni era o vice. E eles não estavam na mesma sintonia, estavam com algumas discussões. E aí primeiro saiu o Galo, não era o Galo, quem era o treinador? Em 2007 era o Galo. Porque Não, em 2007 foi o Galo, aí saiu o Abel, aí voltou o Abel em 2008, né, e saiu o Abel, e aí ficou o Guto de treinador interino, e aí tinha que contratar alguém. E o Tite tinha uma certa animosidade do torcedor, pelo fato de ele ter sido destacado no Grêmio. Do Grêmio. E eu entendia que o Tite era a grande solução. Eu sempre achei o Tite um treinador extraordinário. E aí, eles se para trazer o Tite eu tiver que voltar, eu volto. Eu volto. Não preciso voltar como vice, não tem pretensão, eu volto como um assessor do Giovanni. E aí nessa conversa, né, com o Pífero e com o Giovanni, eu acabei retornando e contratamos o Tite. Eu fiquei de assessor do Giovanni, não era vice-presidente. E aí, dentro do consenso ali que nós tínhamos, e o Giovanni sempre me dando toda a liberdade, né, para ter uma atuação paralela à dele, nós contratamos o Tite e fomos atrás de alguns jogadores para repor situações. O Fernandão, no dia que eu voltei, saiu, né? Então, nós precisamos de alguém para aquela, não com a mesma característica, não para substituir o Fernandão, né, mas que pudesse funcionar naquela área ali, naquele setor, né? O Nilmar, que tinha vindo o ano anterior e estava se recuperando de lesão, recém estava voltando a ser o Nilmar, né? E o Alex aí estava jogando uma outra função, estava jogando quase como um segundo atacante, né? E aí veio o D'Alessandro, tu vieste, depois veio o Dali, né? E o time começou a encorpar de novo, né? O time começou a ganhar um tamanho. O Dali chegou claudicante, aí veio o Daniel Carvalho também, acima do peso já, né? Mas veio e ajudou, foi importante na Sul-Americana. Álvaro também, né? O Álvaro veio também na metade do ano, né? Veio o Edu, veio o Edu, que veio da Espanha. Veio da Espanha. E a gente foi montando nosso time. Daqui a pouco virou um time. Virou um né? time. Zanella, vou te contar uma. Ele tinha tanto poder de convencimento, e o Tite, uma das características do Tite é isso também. O Tite tem um poder de convencimento muito grande. E o Tite tem o discernimento de aceitar que algumas coisas possam ser feitas sem a participação dele, né? Exatamente. Ele tem esse... Chegamos Boca foi quartas de final, isso? Quartas de final. Quartas de final, Boca. A gente tinha um lateral que tinha uma estatura baixa, que era o Ângelo, e o Álvaro estava treinando muito bem. E eu e o Índio muito bem jogando essa Sul-Americana. E tinha que dar um jeito de a gente daqui a pouco encaixar o Álvaro, ou não era com 3 zagueiros, ou daqui a pouco o Boca tinha um perfil com o Palermo. O Índio nem estava jogando. Era... Tava jogando Sorondo, tava jogando isso Dani Moraes. Isso mesmo. O Marcão jogou de zagueiro também. Marcão jogou. E daqui a pouco a gente vai enfrentar o Boca e o Palermo, o atacante, muito alto.
tinha uma bola de segundo pau que os caras metiam no Palermo e o Ângelo, pela estatura, o cara ia levar muita vantagem. E um dia me chamaram na sala. Presidente, o Tite primeiro, com o Kleber Xavier. Pô, Bolívar, vamos enfrentar o Boca joga dessa maneira, tal, bola no Palermo, o Ângelo é muito baixo, daqui a pouco com a tua estatura, tu é um cara que já conhece a posição, o Kleber, e a gente lembra tu jogando na função. Eu falei, poxa, Tite, tô bem, cara, tô bem na zaga, né? Eu não quero mexer ali onde eu tô, né? Tô bem na zaga, Tite, mas, cara, se precisar, mas fiquei chateado na hora, né? Aí depois veio aqui falar comigo, Olivão, quebra o galho lá, tu faz bem essa. Nós jogamos essa história do Palermo, eu assistia todos os jogos, aí eu via que a jogada do Boca era Riquelme e Palermo, e a bola no segundo pau atravessada, ou da direita ou da esquerda, o Palermo botava ela em jogo, ele não cabeceava em gol, ele cabeceava para quem chegava por dentro. Pra dentro da área. Né? E o Ângelo, que era tecnicamente um bom jogador, ele tinha uma deficiência na marcação, e também na bola aérea, porque ele era baixo. Muito baixo. E essa jogada do Boca, que era a base da jogada ofensiva deles, certamente, né, traria problema se o Ângelo, né, ficasse no time. Não adiantaria o Bolívar ser o zagueiro, porque ele não ia ter tempo de chegar, porque a bola era... E os argentinos jogam estrategicamente. Se o lateral é baixo, é em cima do lateral. Sempre. Eles fazem isso. Não só o Boca, todos fazem. E aí, fomos jogar em São Paulo, né, perdemos o jogo. Né, isso. Terminou o jogo, eu tinha conversado com o Tite sobre isso, né, e aí o Tite viu, o Bolívar não quer jogar. Então tá, então manda ele no meu quarto lá. Aí O homem chamou. É. Você não queria sair da tua posição? Ele não queria sair da posição. Confortável na Ok, minha, perfeito, cara. entendi. Aí eu chamei ele, e aí, Bolivão, tudo bem? E aí, vamos voltar a jogar na tua posição? Pô, minha posição é zagueiro. Falei pro homem na hora, né? Minha posição é zagueiro, não, tua posição é lateral direito, eu te comprei como lateral direito, e tá na hora de tu. Então, aí, argumentei e tal, eu quero te pedir, né? E aí ele tinha medo de ser vaiado, né? Porque eu não apoio, porque eu não... Tá. Exatamente. Então pode deixar que os caras vão te vaiar e quem vai ser vaiado sou eu, porque eu vou te defender. Pode ficar tranquilo. Né? Com um aval desse fica difícil, né? E aí, só que ele jogou bem desde o início, Foi. não sei defender, né? Foi. Não teve problema nunca. Né? Apoiava 3, 4 vezes por jogo, aí no fim já estava todo metido, né? Aí começou a apoiar. Aí Já tava na frente. A jogada já estava, quando via tava o Bolivão lá. Né? E Zanella, a gente tinha só pra tu Jogou entender um o ano, Tite. jogou um ano. Eu de lateral direito, Álvaro, o Índio depois também entrou e Marcão, que também era um zagueiro. Marcão também jogava, né? Marcão tinha característica não tão ofensiva, parecido comigo. Cara, a gente tinha 3 volantes que jogavam, que iniciava. Edinho, Guinha Azul e Magrão, cara. Então, quando o cara, pra passar daqueles 3 ali, o cara já chegava na gente só pra colocar a pá pra enterrar. Porque pra tu passar por Magrão, D'Alessandro, Nilmar e Alex. D'Alessandro, Nilmar e Alex. Cara, esses aí não voltavam mais. Não voltava. E era aqueles caras que dava prazer de tu roubar a bola, entregava no Magrão e o Magrão e Guinha Azul procurava esses caras. Aí no segundo tempo entrava o Tyson. Entrava Tyson. Era um foguete. Não, teve lance, se eu não me engano, em 2008, 2009, que o Tyson e o Nilmar fizeram um gol em Erechim, num Grenal, em 3 toques na bola. Numa falta. Saiu disparando, né? Uma falta contra nós. Uma falta contra nós. Rebotou na barreira, caiu no Nilmar, deu no Tyson. Né? O Tyson devolveu pro Nilmar, o Nilmar foi no fundo, cruzou, o Tyson fez o gol. Acredita? Não, ao contrário. Ao contrário. Foi o Tyson preparou e o Nilmar acabou finalizando o fazendo gol. Cara, impressionante. Cara, o Nilmar, e agora encontrei ele na praia, agora no último evento que eu participei, continua igual, cara. Foi o cara mais rápido, presidente. Mais rápido que eu joguei e com maior mobilidade. E tá fininho. Né? Mudava de... vocês estavam lá. Sim, mudava de direção com uma facilidade impressionante. Então, é como eu falei, um dos melhores times que eu joguei no Inter. Foi um dos melhores times da minha época, foi um dos melhores times, sem dúvida nenhuma. Completo, time completo, Zanella. Mas aquele time que você escalou não era esse? Não, esse foi com o Mário Sérgio logo depois, em 2009, um Grenal. Foi depois. Foi logo depois que a gente não foi campeão gaúcho, campeão brasileiro, pelo fato do Grêmio jogar o último jogo com o Flamengo, que depois alguns jogadores do Grêmio acabaram esclarecendo e falando sobre não jogaram, isso. Né? Não jogaram. E eu acredito que se fosse a situação nossa, a gente também não ia fazer. Eu nem reclamo disso. Tu entendeu, presidente? Não ia fazer. E o Mário Sérgio, cara, o falecido Mário Sérgio. Dá pra contar essa história, então? Claro, com certeza. Bolívia escalou o time, então? Escalei Grenal com ele, cara, Grenal. E aí ele falava assim, pegava a folha pra mim e tirava, escala aí. Se perder é problema teu. Ele mandou você escalar o time? Escalava assim, a gente ganhou o Grenal. E escalava, me dava assim.
E, cara, assim, ó, o presidente pode falar mais dele, cara, um cara assim, ó, sensacional. Poderia não saber tanto da parte tática, eu digo assim, como técnico, né? Era um cracaço de bola, mas, cara, a gestão dele de grupo ali era impressionante, cara. Ele era impressionante. No fim, acabou dando certo, né? Mas ele substituiu o Tite, né? Tite. Que eu não devia ter feito a substituição. E ele encontrou o caminho depois, né? Porque quando nós perdemos o Botafogo... Acho que era 11 jogos que faltava, presidente, alguma coisa assim, 11 ou 12 jogos. Ele fez uma alteração tática, jogou com Allan Kardec e Alexandro. Isso. E nós perdemos o jogo. Isso aí. E foi aí que ele, falando com o Magrão, ele te pediu para te escalar. E aí tu não quis a responsabilidade, falou comigo. Isso. E eu disse, aceita. Isso aí. E aí o que foi feito? Simplesmente sacou o Allan Kardec e botou o Juliano para jogar na mesma função que o Tinga jogava. Isso aí. Né? Que tinha característica parecida. Que o Magrão jogava. Isso. Porque o Magrão foi vendido. E foi o que desarticulou o nosso time, foi a saída do Magrão, que não devia ter sido vendido. Isso. Né? Mas só que o Magrão foi fazer o pé de meia dele, não tinha como, né, negar. Não. Aí o Magrão saiu e o Mário Sérgio escalou 3 zagueiros. 3 zagueiros e 2 atacantes por dentro. E isso não deu certo. Isso mesmo, foi. E aí tu entrou e ajudou o Mário Sérgio. Exatamente, o Mário Sérgio incrível, cara incrível. Duvido que você lembre o time que você escalou. Difícil. Mas era um timaço, cara. Era um timaço, Zanella. Se a gente pegar, é o que o presidente falou. Era Lauro, Ney, Só pedir pra pessoa. Aí, ó. Lauro, Ney, Bolívar, Sorondo Índio. Sim. Isso aí era 2009. Aí o Kleber. Kleber lateral esquerdo. Sandrão, Guinazu. Sandrão, Guinazu e Juliano. Na frente, Tyson ou Walter, Alexandro e D'Alessandro. Massa. A bola é minha, eu vou jogar. Você escalou, tu viu quem tava jogando? O homem sabe tudo. Ele me passou essa folha aí da escalação, presidente. Ele passou. Aí, presidente, eu acho que uma das coisas importantes que você sempre citou dessa geração vitoriosa, de manter uma base, eu acho que isso foi fundamental, né? Eu acho que se a gente for pegar lá de 2006, 2000, sempre se manteve líderes dentro desse elenco, que tinham a característica, identidade sempre que era buscada pelo clube. E a gente chega a 2010 também com uma base formada já, de 2008, 2009 para 2010. Se eu não me engano, eu acho que quem chegou depois que estava, como a gente falou ali, 2009, o Kleber foi uma das, para mim, tá? Uma peça fundamental, que era um cara extra classe, Kleber era extra classe, para a gente poder ter esse bicampeonato da Libertadores, né? Então, fala pra gente um pouco, né, do que foi vivido naquilo para poder ter uma segunda Libertadores. Essa história de preservação de grupo é a coisa, na vida é assim. Numa empresa, né, numa corporação, no futebol nem se fala. Porque não existe, eu vejo muitas vezes as pessoas falando, esse cara é perdedor, tem grupo perdedor e grupo ganhador. Não existe isso. Existe ambiente de vitória e ambiente de derrota. Nosso ambiente sempre foi de vitória. Sempre foi. A gente nunca pensou em perder. Entendeu? E quando tinha lá uma caudicada, que acontece, né, a gente recuperava e vamos de novo. Isso nós mantivemos. Se tu pegar de 2004 em diante, parece que foi mudando muito pouco. Até 2010. Tanto que em 2010 tinha 2, né, que era tu e o Índio, né? Tinga e Sobis. Que depois vieram. Que voltaram, né? Depois então, ainda. Tinha 4 de 2010, mas que voltaram naquela véspera ali. O Renan. Renan também. Né? E parece que estava todo mundo numa sequência. Por quê? Porque sempre tinha 30%, 50%, 70%. Sempre tinha alguém que criava o liame do passado. Que mostrava, o caminho é esse. Exatamente. Então sempre tinha. E quando nós chegamos em 2010, a gente contratou o Fossati, porque o Fossati era especialista em Libertadores. Né? E aí a gente começou o ano, só que o Fossati não conseguiu acertar a mão com o nosso time. Infelizmente é um bom profissional, uma boa pessoa. Eu gosto do Fossati, mas ele não acertou a mão. E ele tinha um viés de jogar no 3-5-2, e o nosso time não tinha características de 3-5-2. Não. Né? O nosso time se tornou muito lento, muito, vamos dizer assim, compassado. Né? Aí tu tinha 2 laterais, Ney e Kleber, que são excelentes laterais, mas não são ala. Sim. Eles não passavam do meio campo, então tu acabava jogando com linha de 5. Aí tu tinha no ataque
2 meias, Andrezinho e D'Alessandro, para jogar com o Alexandre. Não era caminhando. Sim. Tu não tinha explosão. Sim. E o futebol tu tem que ter velocidade, explosão, intensidade. Tu pode ter o D'Alessandro, não pode sair do time, mas se tu botar ele junto com o Andrezinho e com o Alexandre, não vai dar certo. Sim. Né? E isso eu notava. E eu reclamava do Fossati. Fossati, pô, nosso time é lento demais, nós não podemos jogar 3 zagueiros, né? A coisa não tá correta. Nós não ganhamos nenhum jogo fora de casa. Nenhum jogo. Time que não ganha fora de casa não ganha título. Não. Isso é uma regra que eu tenho. Se tu não ganhar fora de casa, pode pegar a mala e ir pra casa, tu não vai ganhar. E a gente não ganhava fora de casa. Né? Nós perdemos todos os jogos fora de casa. Né? Foi todos com exceção os jogos. daquele que o Pato anulou, aquele pênalti. Isso. Né? Nós perdemos Os a mata-mata maioria sempre. dos jogos. Teve né? sempre que reverter aqui no Tivemos Beira-Rio. que repetir na força. E torcida e ambiente. Isso aí. Né? Até que nós jogamos aquela partida com o Vasco, que mais uma vez ele insistiu, nós estávamos ganhando o jogo 2-0 e o Vasco virou, porque nós mudamos o sistema, fomos jogar 3 zagueiros, né? E o nosso time não anda nos 3 zagueiros, não andava. Não andava. E aí perdemos, aí terminou o jogo, tinha 1 mês e meio pela frente, disse, bom, vamos... E eu me lembro mais ainda, presidente, quando teve antes dessa parada, já tinha se definido a semifinal, que era contra o São Paulo. E a gente joga pelo Brasileiro com o São Paulo e leva dentro do Beira-Rio, se eu não me engano... Um chocolate, 2-0. Fernandão fez São gol. Paulo. Fernandão fez gol. Fez o gol. Esse jogo. Então eu acho que a partir dali acendeu também uma luz, né? De falar, opa, nosso próximo adversário é daqui a 1 mês. E é esses caras, Zanella. Não, e aí, uma roda no E aí time. eu fui, assim, a opção pelo Celso Rotti, ela foi estratégica. Por quê? O Celso Rotti, nos últimos 4 anos, tinha ganho todos os jogos do São Paulo. No Grêmio, no Vasco, em todos os times que ele treinou. E o time do São Paulo era o mesmo. E o Celso ganhava do São Paulo. Entendeu? Eu gosto do Celso, não foi só por isso que ele foi contratado. Ele foi contratado porque nós precisávamos de um treinador que desse resposta rápida. E o Celso dá a resposta rápida. O time rende rapidamente, porque ele tem ele convive com o futebol, ele está sempre atento, ele sabia. Então a primeira coisa que ele fez foi uma coisa que eu conversei com ele. Ele trocou de lado o Índio com o Bolivão. Isso aí. O Bolivão jogava pela esquerda. E esse pé esquerdo dele é cego, para rebater de canhota. Cego, não adianta. Botar o cara para rebater de canhota, ele dava no passe do adversário. Bota ele no lado dele, ele é o melhor zagueiro que tem. Aí o Celso botou o Indião, que jogava com o Thiago Silva no Juventude pelo lado esquerdo, e jogava bem, e rebatia bem de canhota, né? E aí essa mudança melhorou 50%, Foi. 100% a nossa zaga. Você testemunha. E eu sempre falo, o Rotti, taticamente, é um baita no técnico. É um baita treinador. Ele ajeita muito. E criticavam muito ele com a questão de 3 zagueiros, de 3 volantes, que hoje estão usando. A gente está falando isso. E aí só que os 3 volantes que ele tinha jogavam, né? Era Tinga, exatamente. Tinga, na época o Sandrão e o Guinha Azul. Então, né? Ele era criticado lá e os caras usam isso aí agora. Então, para tu ver que... Aí, o que ele fez? Ele botou, a primeira coisa que ele fez, ele botou no time o Tyson, que estava quase sendo vendido. Estava quase sendo vendido, porque o Fossati não gostava do Tyson, não escalava o Tyson. Aí botou, tinha o Walter também, que naquela época estava só uns 5 quilos mais gordo, não estava 30. Não, e aí o time virou uma bala, né? Virou uma bala o time. Foi. Nós jogamos contra enfrentar contra o São Paulo, os 2 jogos. Contra o São Paulo e contra o Chivas. Contra o Chivas foi... E aí foi isso. Né? A ideia que nós tínhamos naquele momento era exatamente trazer um treinador como o Celso Rotti, taticamente excelente, que conhecia o São Paulo e que tinha supremacia em relação ao São Paulo e que ia voltar a jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, como ele armou, que era a característica do nosso time, não era a característica de 3 zagueiros. E foi o que valeu. E quantos títulos como dirigente no Internacional, presidente? 15. 15 títulos? 15 títulos. 15 títulos, Zanella. Em 8 anos. E o que tu pesquisou do homem aí, o homem conseguiu atrair multidão. Invictos também, né? 6 títulos invictos, foi isso, Fernando? Teve vários invictos, agora não sei se não me engano foi 6. Mas eu queria saber de você o seguinte, você assumiu o Internacional com 7 mil sócios. E tem algumas histórias interessantes aí no meio. Como é que você conseguiu chegar? Você entregou com 112 mil sócios. Você fazia um trabalho meio que de formiguinha e tal no início, pedia pro
Pô, me traz tantos sócios, como é que era essa... Não, tu não consegue 112 mil sócios com uma ação só com uma campanha, não, tu tem que fazer várias coisas. Então, a primeira coisa que a gente se deu conta, e não é uma ideia minha, eu fazia parte dentro de um contexto, eu tinha a percepção que nos colégios, né, nós tínhamos muito mais gremista do que Colorado, muito mais gremista. Então, eu comecei a ir semanalmente nos colégios da Grande Porto Alegre, né, levando prêmio, levando o Diego e Diogo, levando o Chiquinho, levando os meninos, né, para tentar convidar os alunos dos colégios para ir nos jogos do Inter. No início, tinha de cada 30 alunos, tinha 3 colorados, o resto tudo gremista. Né? E eu era vaiado, mas eu insistia. E aí arrumamos um ambiente lá, um local com cachorro quente, com recreacionista, para os meninos irem, ganhavam camiseta do Inter e ficavam lá. Né? Com isso, primeiro, tu mobiliza os pais. Porque os pais fazem o que o filho quer. O filho vai uma vez, adora aquilo lá, depois vai querer ir de novo. Aí, menino, gremista, entra em campo com Colorado, vira Colorado. Se o pai dele é Colorado, né? Se o pai dele é Colorado, vira. Então essa era uma ação. Toda semana um colégio da Grande Porto Alegre. Também toda semana tinha um tipo de ação administrativa chamada Visita Colorado. Que isso era da gestão anterior, não fui eu que criei, a gestão anterior que tinha criado. O professor Otávio Rojas, que era da gestão anterior e que continuou comigo. Então, 25 sócios eram só que na gestão anterior isso não tinha muita ênfase. E o sócio não era tão, vamos dizer assim, não era tão considerado. Eu fazia toda semana. Chovesse, fizesse sol, crítica, que no primeiro ano foi terrível, tomava pau de todo mundo. Né? Os caras iam lá para a minha sala para brigar comigo. Mas eu aceitava e respondia. Então, eles passavam, esses 25, davam uma volta no Beira-Rio, entravam em todas as dependências, museu, que era ruim na época, vestiário, campo, e terminavam na minha sala fazendo considerações e fazendo pedidos. E eu deixava os caras falar. E era só pau. Aí alguns deles até eu me lembrava, assim, cara, tu tá ouvindo muito a Bandeirantes, tu tá falando só o que os caras da Bandeirantes estão falando. Né? Outro tá ouvindo muito a Gaúcho, o Vianney Calê, tu gosta do Vianney Calê, que era comentarista, querido, que morreu, né? Porque a crítica que eles faziam era as críticas que eu recebia desses jornalistas. Bom, aí eles gostaram, aí os caras gostavam, porque, pô, tu falar com o presidente do clube, de uma maneira aberta, que não tem rancor nenhum, fala mal das coisas e o cara aceita e tal. Bom, gostaram? Então tá. Então eu quero que vocês assumam um compromisso comigo. Eu quero que vocês tragam, até quinta-feira, minha secretária Andréa está ali, ela vem aqui, vai pegar o telefone de vocês. Cada um de vocês tem a obrigação de trazer 2 sócios. 2 sócios, é a obrigação, porque nós vamos fazer esse clube ressurgir de novo, com a participação de vocês, e vamos. Os caras, semana seguinte, não vinha os 25, mas vinha 18. Já são 36. E aí vinha na outra semana 50, e assim foi. Né? Aí eu ia no Sindicato dos Advogados, no OAB, reunião com os Colorados, ia para o interior, né? Reunião, campeonato de associado, o consulado de Passo Fundo, o consulado de Erechim, vamos ver quem é que tem mais sócio. Aí eu fiz uma campanha para pintar o Beira-Rio, e aí mobilizei os consulados, tem que se associar, tem que trazer tinta, era assim. E a coisa vai crescendo, né? Isso aí, pessoal. E agora no Frente a Frente com o General, o momento que interessa, hein, presidente? Momento Barba Ruiva. Agora você vai provar, vai dar sua nota e ainda vai ganhar uma faca do programa Frente a Frente com o General. Beleza. Uma das coisas que eu gosto de ganhar é a faca. Então, Pedir para o presidente passar aqui, ficar aqui do lado agora, aqui é sua vez, né? Agradado, presidente. Primeiramente, obrigado por abrir as portas da casa para nós. Muito obrigado. Por me permitir manusear as coisas por esquerda. Aqui dá uma faca, uma lembrança do Oribama. Como dito, Deus cabo de osso nos espírita. Porquinha cabo de osso, lembrança do programa. Beleza, vou presidente. Ixi, Maria. Coisa linda, hein? Já come, acertou no ponto? Quer um pirulito? Não, eu vou botar no prato aí. Pirulito é bom, mas eu prefiro botar uma farinha branca, Catarina. Isso
Isso aí, Bárbara. Bota aí uma farinhazinha pro homem aí, ó. Bota uma farinhazinha pro homem. Desse aqui? É. Aí chegou o momento. Fique à vontade. Que beleza. Que responsa, hein? Tá. Demais. Passei? Completamente. Então tá bom. 3 pontos fora da casa? 3 pontos fora de casa contra a Chapecoense. Aí me judia, mas então tá valendo também. Maravilha. Ovelhinha tem que ter um limãozinho. Como é que tu costuma fazer? Assim como tu, só que eu ponho o limão. Sim. Mas agora, né? Pro tempero. Como é que tu gosta de fazer o tempero? Tempero é sal. Só sal? Só sal. Então, Homem sabe aqui, mesmo. Eu molhei com vinho branco seco, salzinho. Pá. Valeu a pena emprestar a churrasqueira ou não? Até aqui nota 10. Até aqui nota 10. Presidente, como tu gosta de carezinha de cordeiro, eu tenho uma linguicinha de cordeiro. Vamos provar. Barba ruiva, da Primevo. Que eu quero que o senhor Vamos provar. prove também. Uma linguiça de cordeiro levemente temperada com hortelã. Ótimo. Toca também? Ó. Então, fechou. Bolívar Zanella, chegam aqui agora. E aí, presidente, o que achou? Qual a nota do homem? Boa? Sensacional. Cara. Nota 10. Obrigado. Passou, essa churrasqueira eu não entrego pra qualquer um, queria deixar bem claro. Te entreguei em confiança o Bolivão, em quem eu confio em quase tudo. E ele me disse que tu era o velho Barba Ruiva, que era o rei da churrasqueira. E eu constatei. Honrou. Então, Boa. Isso aí. Parabéns. obrigado pela confiança. Obrigado pela Valeu, presidente. Bolivão. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado por abrir Isso aí. as portas da tua casa pra gente, emprestar a tua churrasqueira. prazer. Fazer todo esse preparativo pra gente aí. Obrigado. Gente, acompanhe lá o Frente a Frente com o General, uma grande resenha com esse eterno presidente. Se inscreva no canal, ative o sininho lá para você não perder nenhum vídeo e acompanhe com a gente. Valeu!